Eu tô sério? É. Calma, pô. Tem que- Ele não relaxou ainda. Bota a máscara do Peraí. Léo, engraçado. Fala, começando. neófitos e neófitos, sejam todos muito bem-vindos ao ano de 2024. É verdade! É isso aí. Estamos em Estamos de 2024. 2024, iniciando novamente em mais um episódio de Engenharia de Quinta, onde a única coisa de quinta aqui é o dia que passa essa bagaça, que é toda quinta-feira, exceto quando a gente tá de folga. Repara aí Sim, como é que repararam. foi o Natal, Papai Noel passou aí, ou foi o Grinch? Eu acho que na casa da Lia foi o Grinch. Não, foi Papai Noel. Papai Noel, pô. Beleza? Eu sou o Léo Cantrell, depois dessas férias natalinas aí. Estamos de volta. Aqui do meu lado está a minha irmãzinha linda, Lili. Sim. Tudo bom, galera? Oi, esse vídeo aqui de ocre? O que é esse? Eu não sei o que é. Esse aqui acho que é barro. Barro. Cor barro. Lily Clay. Vai. Bem a ver com engenharia. Tem a ver com argila, não é barro. Desculpa, Argila. perdão. Tem de argila hoje. Galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a 2024. E sim, 2024 você ainda não está inscrito no nosso canal, eu não sei mais o que fazer com você. O Grinch passou na sua casa. É, Certeza. 2023 todinho pedindo. Entra no nosso canal no YouTube, nossa plataforma principal, se inscreve, ativa o sininho, acompanha nossos conteúdos, dá um like, compartilha, manda pra vovó, pra titia, pro sobrinho, pra todo mundo. Aproveita aí Natal, deve ter feito as pazes com todo mundo, né? Tomara, né? Festas Pelo amor de natalinas. Deus, né? 70 anos brigando. Vamos, Pois pelo é, amor de aí Deus. aproveita lá no grupo da família, manda o link lá. E a gente tá em outras plataformas também, tá? Você pode ir lá no nosso canal no Instagram, no Engenharia de Quinta, seguir lá no Linktree, vai estar todos os streams que a gente tem, porque a gente tem não só YouTube, a gente tem Amazon Music, a gente tem Spotify, que é o meu preferido, a gente tem o Deezer, que é o preferido do Léo, a gente tem o Rumble, porque mesmo. toda vez que eu não falo do Deezer, O então Deezer eu é me melhor, saí cara. que em 2024 o Deezer vai estar na minha lista de streams, porque eu nunca falo do Deezer, né? É. Agora já tá em segundo lugar. É, a gente vai começar a postar no Facebook Watch. Facebook Watch, vai atualizar o Linktree lá É, então. Facebook Watch e Odyssey. E estamos no TikTok também, tá? Tem os Fizemos cortes. uns cortes sensacionais. Temos o canal de cortes também no YouTube. Então, gente, é muita opção pra você que só quer ouvir, pra você que quer nos ver. Vai lá, curte, compartilha e ajuda nós. E se quiser ajudar a gente com patrocínio, como é que faz? É isso aí, é só entrar em contato com a gente, vai estar aqui Mentira, não vai Não, tá. não, na descrição. Ah, tá na pô. descrição, O e-mail, sempre tem a página dali, a minha, e vocês entrem em contato com a gente que se você tiver um produto, não precisa ser ligado à engenharia, a gente vai ter o prazer de expor aqui, tá bom? Porque aí você ajuda a gente ajuda você, é uma troca justa, né? Exatamente. E aqui nós temos os donos. Temos os donos. Os donos, 2024, entramos aí com os donos Vai ter do linha podcast. nova, vai ter linha nova. Nós vamos chamar eles de novo aqui, para fazer Sim. novamente a apresentação. Lógico, conseguir brindes. Vai ter patrocinador novo. A parte que Aguenta. todo mundo gosta. Vai ter patrocinador novo. Temos aí o cara que você quer ter num ataque zumbi. Ainda em 2024, cada Exatamente. vez mais próximo ao Apocalipse. Apocalipse Maia. zumbi. É o Madureira Facas, é o bom artesão ficar do vendo esse aço. Artesão do aço, ele faz facas. Né? É uma arte relativamente nova, né? A galera tá gostando muito. Sim. A antiga, mas nova assim, que o pessoal tá trabalhando. Daqui a pouco ele vai estar naquele reality lá do Rapaz, eu falei com ele pra se Discovery lá. inscrever. Ele já deu participou uma vez com um cara que já participou de lá. É, tá que ligado? massa, que aí eles fazem as Sim. facas lá e testam lá Massa. e cortam as Então, a paradas. Madureira Facas faz um trabalho artesanal de primeira qualidade. Faz facas, machadinhas, faca tática, espada ele já fez também. Então, e você sabia que ele já fez aquela espada à agulha? Que era do Game of Thrones? Já fez. Caramba. Maneiro, ficou massa. Então, entre em contato com ele. Aqui vai estar o Instagram dele que a gente vai deixar aqui. Quem entrar em contato com ele lá, ele vai atender muito bem. Projeto personalizado, entrega todo o Brasil. No Instagram ele tem dicas que ele fica dando para quem quer entrar nessa área, né? Ele começou meio que do nada, vendo aquele programa. Ele fala, vou fazer aquele negócio, igual a gente acordou, falou, vou fazer um podcast. Ele acordou, vou fazer uma faca. Ele tem um maquinário Tem um agora. maquinário, tá bem. Madureira Facas, entra em contato lá com ele. Trabalho de qualidade, tá bom? Personalizado. O outro também é um artesão Sim. das árvores. Vou chamar ele de Castor. Castor. Castor também podia fazer Então, umas de vídeos de facas novo, ó. Ó, Rusticano, o Bruno, cara, ele faz um trabalho sensacional. Se você acompanhou ele no Instagram, você viu que ele fez algumas peças para Natal, que ele botou lá ele trabalhando, né, com a equipe dele. Cara, é serviço de qualidade. Também é de personalizado. O que você quiser,
na área de móveis, tábuas, Tábuas de frios, abridor, a gente Qualquer- até fez uns fez brindes, alguns, né? fez uns Fizemos brindes, sorteios sorteamos e legais tal, demos aqui. para alguns colaboradores nossos, então você quer fazer um brinde personalizado, entre em contato com ele e a Erika, vamos ter o prazer de atender vocês. Porra, ele tá fazendo cara, ele tá fazendo muito trabalho legal, dá uma olhada lá, eu fico dando ideia para ele. Ele, calma aí, rapaz. Sempre quando eu vejo alguma coisa diferente, eu mando para ele, dá para fazer? Dá. Eu falei, pô, então faz. Mas assim, entre em contato com ele, o Bruno, pô, ele vai estar com uma linha muito boa aí. Também atende todo o Brasil, exceto para móveis planejados, né? Que aí eu acho que fica meio complicado dele atender. Mas De peças repente, ele individualizadas, vai lá. ele, se tiver um projeto certinho, né? Ele gosta de ir lá, fazer medidas. Então, Sim. vai ter um prazer também. A gente vai deixar aqui. Sempre tem um link aqui. E lá no Instagram também tem os links Destaque. deles de destaque. E o outro, esse é o único engenheiro doido que. de engenharia doida aqui. Engenheiro tem que ser doido, e de engenharia tem que ser maluco. Então, por que não trabalhar com fundações? Não é? Nas Aí- maiores pirambeiras da vida. O Bruno da Intringe Fundações, ele trabalha com estaca hélice contínua, dá também manutenção em máquinas que fazem fundação, também auxilia projetista consultoria. e da consultoria. Por exemplo, você tem uma fundação difícil, às vezes você tem que usar 2, 3. Então, entre em contato com ele. A empresa é sede em São Paulo, mas atende toda a região sudeste e consultoria todo o Brasil. O Bruno está com bastante obra, eu não consigo nem falar com ele. Diz ele que esse em fevereiro aí vai passar um carnaval por aqui. Então ele Opa, vai... mais brinde. Mas- Vai trazer Aí mais vai brinde pra vir. nós. Pô, eu ia falar que ele vinha aqui conversar, Não, mas tá bom. já tá quase acabando os bonés também, ué. Tem que pensar nessa parte. Então é isso aí, Intringe Fundações, entre em contato com ele aí. Ele vai atender vocês muito bem. Se não atender, fala com a Lia, porque a Lia resolve com ele depois aí. Resumo mesmo. É isso aí, tá pago. Tá pago. Não estou comendo mais Mac. Não, Não. nem Burger Agora é só King. Green Station. Ah, sim, 2024 entramos na dieta. Projeto Fitness 2100. Não, já tá magrinho já. Eu tava no shape. Então vamos pro nosso convidado de hoje para abrir essa temporada aí 2024. Ele é graduado em Engenharia Civil, pós-doutor em Engenharia de Transportes, doutor em Engenharia Elétrica, mestre em Informática, né, roteirização de veículos e dimensionamento de frotas, pós-graduado em Transporte Marítimo e Seguro Internacional, pós-graduado em análise de sistemas, possui diversos livros publicados na área de engenharia de transporte e logística, já ganhou prêmios, né, como o ANPET, que é a Associação Nacional de Pesquisas e Estudo em Transportes, o prêmio CNT, da Confederação Nacional dos Transportes. Atualmente ele é professor em diversas disciplinas, em especial em engenharia de tráfego e planejamento e construção de portos. A gente está aqui com o engenheiro Rodrigo de Alvarenga Rosa. Obrigado Isso por aí. ter vindo. É um prazer. Começar o ano animado. Exato. Verdade. E é uma novidade, eu nunca tinha vindo aqui num podcast, agora pelo menos eu posso botar no currículo Não. que já vim num podcast. Primeiro Você acredita que podcast eu da também nunca vida. fui num podcast? Então, Eu fui no primeiro do ano passado. É a única vez que eu fui. Tudo tem Aí. a primeira vez na vida. Apresentando podcast também nunca fui em um como convidado. É mesmo, né? Ninguém Eu gosta de também, você. eu nunca fui convidado para um podcast. Ninguém gosta. É muito antipático. Pessoal, um prazer ter É um imenso você prazer aqui. também estar aqui. A gente tentou em 2023, mas ainda não deu muito certo, porque a agenda, A agenda lotada. muito lotada. Você estava até falando, você estava dando prova final, né, para os alunos aí, tá? Agenda lotada, gente Tá. chorando, gente Reprovou muita desesperada, gritando. Até que não. A média é 1%, 2% de aprovação. Não passa disso, não. Depois a gente bom. vai fazer uma enquete aqui. Te reprovou ou não? Aí vocês entram em Aí contato. responde lá no, responde no stories. Ele te reprovou? Professor, fala aí um pouco como que o senhor, como É. você, né? Porra, Desculpa aí, né? Vai, ajuda. Ajuda um pouquinho. É porque eu já falei, as pessoas não entendem. Minha mãe brigava com a gente quando a gente não tratava as pessoas que a gente não conheceu como senhor e senhora. E ficou esse negócio incutido na minha cabeça. Não, é você mesmo. É você. mesmo. Como é que você chegou aí nessa área de engenharia, transporte? Como é que foi saindo lá da sua casa e falou, vou jogando batalha naval? Dá isso. É muito menos romântico do que eu. Eu, na realidade, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, quando eu estava dentro da escola técnica. E antigamente, não sou tão novinho assim, passei dos 50, né? Não tinha muita opção desses negócios, desses milhões de cursos. Era engenharia, direito, medicina e talvez algum outro troço lá, mas era basicamente isso, a opção que você tinha. Uhum. Eu precisava ganhar dinheiro, trabalhava desde a escola técnica e fazia edificações. Aí eu olhei e falei assim, gente, eu continuo precisando ganhar dinheiro. Bom, se eu já sei um pouco desse negócio de edificações, então vou fazer engenharia civil.
Mas era romântico, porque eu gostava? Não, eu tinha que fazer alguma coisa, eu não ia virar vagabundo. Né? E a chance de ganhar dinheiro sem engenharia não ia dar. Eu minha faculdade. Aí eu fiz engenharia civil. Não, eu falei pro Léo, eu preciso ganhar dinheiro. Ele, faz edificações, que ele já trabalha com ele, porque você vai trabalhar comigo e ganhar dinheiro. E foi assim, aí fui indo. E a ilusão foi, vai ganhar dinheiro. Me iludiu. Essa foi a ilusão. Hoje estamos tentando no YouTube. Outra ilusão também. Outra ilusão. Mas é que aconteceu exatamente isso. Por exemplo, a década de 80, eu formei em 88-2, é chamada década perdida no país. Só que eu tinha ido morar nos Estados Unidos e aprendi um negócio que ninguém sabia. O tal do computador que estava nascendo. O primeiro Mac foi lançado quando eu estava lá em 83, 84. E eu conhecia esse trem. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu conhecia aquele negócio. Para você ter ideia, naquela época, o computador era com cartão de papelão perfurado. E aí eu conhecia um pouco dos troços. Tinha uns caras que compraram uns computadores, não sabia mexer, eu comecei a mexer. E eu precisava de dinheiro, sempre a história. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer um servicinho para fora com esse negócio que eu mais ou menos sei. Mas eu não sabia tanto. Aí eu comecei a pegar algumas disciplinas na engenharia de computação. E tinha um professor lá, sem citar nomes, que ele era meio doido. Todos os professores, tirando o senhor. Tirando que agora você, pelo amor de Deus, né? Tirando você, todos os professores todos se reprovavam com ele. são... Era uma matéria optativa. Eu falei assim, mas todo mundo reprova, mas eu preciso fazer matéria com o doido, porque eu preciso aprender para fazer ganhar o dinheiro. E eu me matava na matéria dele e ele não estava entendendo, ele estava achando a maior maravilha do mundo. E eu fui o primeiro em 5 anos que passei com ele. Nossa! Mas passei porque eu estava alucinadamente querendo precisando. dinheiro. Exatamente. Aí ele falou assim, bom, já que você fez, então por que você não faz a segunda? Porque a segunda, então, ninguém fazia, porque não passava nem da primeira. Aí eu abri o verbo e falei, olha, eu estou fazendo isso por causa disso, eu tenho esse projeto aqui fora, etc. Inclusive, se você quiser, a gente divide, porque nada mais justo. Eu estou aprendendo, você fala, não, minha função é professor, você faz a segunda matéria e vamos continuar. E fomos. Aí terminei a matéria, passei nas duas, continuei meu serviço. E aí ele falou assim, não, então vem estagiar na Vale. Aí eu falei, uai, trem é bom, por que né? não, né? Não tinha emprego de engenheiro praticamente em lugar nenhum. Falei, vou estagiar. Aí eu entrei na Vale pelo processamento de dados. Só que eu tenho uma visão, não estou dizendo que a minha visão seja certa, né? Cada um tem a sua. Porque assim, você está numa empresa em atividade meio, você vai virar manteiga no pão. Você vai espirrar para os lados. Você tem que estar nas atividades fim. A Vale era mineração, transporte para... Ela não é de transporte, a Vale, todo mundo se confunde. Ela é mineradora que precisa de um transporte para fazer esse minério sair dali. E eu falei, bom, aqui na mineração está longe, eu não estou afim de morar em Minas Gerais. E o porto está aqui do lado. E surgiu uma oportunidade, porque eles precisavam de uma pessoa para ser assessor do gerente geral, porque não tinha muito computador e não tinha gente que conhecia. E o centro de processamento de dados, via de regra, ele é mais lento para dar resposta, porque tem que dar resposta para muita gente. Eles queriam que alguém que desse resposta rápida. E estava nascendo uma coisa que era o tal dos computadores de mesa, né? Os PCs nossos hoje, nem falava de notebook naquela época. O notebook pesava 4 quilos, para você ter ideia. O notebook era o que você podia carregar. E aí eu falei, então, bom, porque se eu ficar aqui, eu acho que eu não vou ter chance de crescer nesse lugar. Crescer no lugar, não no centro de processamento de dados. Não, aí eu fui para o Porto. Aí, Porto, interface ferrovia, aí eu fui ficando lá. Tive a oportunidade de estar na inauguração, na construção do Porto de Carga Geral da Vale ali, que é o TPD, o Terminal de Produtos Diversos. Aí fui indo, só que eu tinha um outro sonho. Eu vivo de sonhos. Eu acho que a pessoa tem que viver de sonho. A hora que você acaba o sonho, acabou a vida. Aí a explicação longa não cabe num podcast, não. Aí tem que tomar uma cerveja. Aí tem que tomar uma cerveja. Aí tem que tomar uma cerveja. Mas eu tinha um sonho que eu tinha no meio do caminho, que eu fiz assim. Eu fiz escola técnica trabalhando, eu fiz engenharia trabalhando. Aí, nesse meio tempo que eu estava na informática, eu fiz o mestrado trabalhando. Eu queria fazer transporte, mas em Vitória não existia. Então, eu fiz na informática voltado para transporte. Aí, eu consegui terminar o mestrado e tinham me convidado para ir para o doutorado. Que eu sou da primeira turma do mestrado da informática, eu sou da primeira turma do doutorado da elétrica. Eu fui aproveitando o que dava para fazer. Só que eu já era gerente ali no Porto e tudo, e eu não estava aguentando tocar o doutorado e trabalhar num Porto que é 24 horas, 7 por 24. Aí eu pedi demissão da Vale e falei assim, não, eu vou atrás do meu sonho. Não interessa ficar aqui, que eu vou morrer aqui e vou ficar com essa angústia, vou tentar. E foi bem complexo, muito complexo, mas Deus sabe como eu terminei aquele doutorado. E o pessoal fala assim, mas
Cara, não interessa, eu só quero esse papel que eu sou doutor. Se eu jogar fora, tacar fogo, usar para qualquer fim, serve. Nem para aquele fim servia, porque é grosso, é difícil, também não é nem isso, não dá. Não dá. Mas eu queria, era o doutorado. Aí eu terminei. Só que aí eu já estava, devia estar com uns 44, 46 anos, sei lá, por aí, não me lembro direito. E acontece uma coisa na engenharia, que vocês são um podcast de engenharia, você vai chegando lá pelos 40 e tanto, eu estou com 57 hoje, apesar de toda a minha formação, todo o meu conhecimento, idioma, não sei o que, ninguém contrata. Ou quase ninguém contrata. Aí vai contratar você assim, como consultor, e aí Deus sabe quando você vai ter outra consultoria. Poucos são aqueles que realmente conseguem ter uma consultoria de volume, etc. Sim. Aí eu olhei e falei assim, cara, eu tô 40, que seja, 45, sei lá, não me lembro mais. Cara, vai ser difícil eu me recolocar no mercado agora. E aí, no meio desses negócios, eu tinha feito um concurso para o IFES, que na época era Cefetes. E aí, quando eu passei, eu falei, opa, é um emprego público, é o que eu gosto. E o pessoal tinha acabado de fazer um convite para mim. Eu entrei num dia, o pessoal falou assim, em vez de ficar em Vitória, vamos para Cariacica? Eu falei assim, mas eu nunca soube que tinha um Cefet em Cariacica. Aí eles falaram assim, não existe. Nós vamos lá construir. Aí eu gostei, falei assim, opa, desafio é bom. E ele falou assim, eu preciso de um cara como você, porque o Cefet de Cariacica vai ser o que vai ter o curso técnico de ferrovias, o curso técnico de portos. Então nós fomos construir o Cefet de Cariacica, que tem o perfil de ser o Cefet de transportes. E aí eu construí o Cefet de Cariacica, que era o curso de portos, o curso de ferrovia, depois veio a engenharia de produção. Hoje eles têm muita coisa. Construímos junto, né, uma equipe maravilhosa que tinha no Cefet, que virou IFES, eu tenho um carinho especial. Só que Cariacica está a 25 quilômetros da minha casa, que é na Praia do Canto, no Barro Vermelho. Aí eu falei assim, puxa, eu podia ir para a UFES. Que a UFES também tem um outro desafio, que é mais a pesquisa. O IFES estava começando com pesquisa, mas a UFES já tinha. E eu nunca fui desse negócio de pesquisa, assim, até chegar na UFES. Aí eu fiz outro concurso público, eu era enjoado. Eu passei num concurso público no UFES, fiz outro concurso público, passei. E que também foi um terror, porque o transportes na UFES está dentro da engenharia de produção. E eu passei no concurso da engenharia de produção, porque eu não sou engenheiro de produção. E o concurso não era de transportes, era de engenharia de produção. Deus sabe como eu passei. Também, Deus vai me ajudando, vai me levando. Aí eu entrei lá e aí... que Deus olhou assim, esse menino... Não sossega. De novo não sossega, deixa Vamos de novo. Não, eu falei que agora eu acho que eu sosseguei. Agora eu acho. Você viu que eu não botei um sim para sempre. Para sempre não existe, né? Aí eu fui ficando na UFES, aí a área de transporte foi uma área muito importante na UFES. Para você ter ideia, já chegou a ter um departamento de transportes. Pessoas assim que foram, tipo Marreco, superintendente da Estrada de Ferro, o Wilson Ayub, que já foi da Codesa, teve Máximo Borgo, que foi um dos maiores consultores, tem livro publicado, e por várias razões que acho que nem cabe competir aqui. Eu conheço muito dessa história porque eu sou 100% UFES, né? Eu fiz engenharia na UFES, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, então eu conheço bastante ali a história inteira. Eu fui representante estudantil na época que eu era da engenharia, e eu conheço a história toda, mas ela é longa. E por várias razões que não fazem sentido a priori, foi se desmantelando 100% a área de transporte. Ao ponto que hoje eu sou o professor de transporte. Todas as cadeiras de transporte. E aí o pessoal toda vez que o pessoal ia morrendo ou se aposentando, eles contratavam para outra coisa que não era transporte. Só sobrou você. E eu mantenho a bandeirinha do transportes lá. Então hoje eu dou estradas de rodagem, estradas de ferro com matérias obrigatórias do custo da civil. E eu dou a disciplina optativa de portos. Então, geralmente eu dou ela no primeiro semestre e no segundo semestre eu dou aula para pós-graduação, né, para o mestrado, doutorado, aí vai para o segundo semestre. E mantenho a área de transportes, né, como a gente tinha comentado. Agora a gente está expandindo para mostrar à comunidade e formar mão de obra na comunidade que não foi formada no passado, que é cursos de curta duração de 50 horas, 40 horas, geralmente 50, de portos, de ferrovia, de estradas de rodagem. E aí a gente vai realmente fomentar esse estado das necessidades não só de portos, mas de toda a infraestrutura de transporte. Porque, já falando do nosso tema, por exemplo, um porto sem acesso não existe. Eu costumo falar que nessa área aí, desde quando eu estava
fazendo estudos sociais, lembra da matéria Estudos Sociais, Né? na quinta série? Sempre se falava gargalo de infraestrutura, não sei o que, nosso porto. E assim, vendo essa passagem aí que você está falando e com o desmantelamento do setor de estudo na UFRJ, a gente percebe o porquê que não vai sim, não vai indo. Mas hoje você vê, desde 2008, que eu acompanho, porque eu dou aula nesses lugares, agora não, por causa de várias mudanças da UFRJ eu não dou mais, mas todo ano a Vale, a VLI, a Rumo, a MRS abrem trainees para ferrovia, para portos, entendeu? Então, assim, existe espaço. Claro que é um espaço, é igual você está falando assim, de fundação. Existem nichos, né? Não é assim, a engenharia não é principalmente a civil, né? Eu acho que todas, a elétrica e mecânica, eu conheço bastante o pessoal da elétrica, é muito grande, né? Então, são vários segmentos. E o pessoal disse, não tem emprego. Eu falei assim, gente, não tem emprego para ninguém, mas está sobrando vaga. Isso. O que falta é especialização. Exatamente. É especialização. E eu falo muito para meus alunos, falo assim, professor, não tem emprego, o salário é uma porcaria. Tem empresas que estão aviltando a engenharia. Isso é fato. Mas, gente, pensa o seguinte, e se você não tiver engenharia? Você vai ser o quê? Caixa de supermercado, nada contra, mas não tem perspectiva, vai ser faxineira, vai ser o quê? Então, assim, engenharia está difícil, mas sem ela é muito pior. E a engenharia, que eu acho que é o bacana do podcast de vocês, assim, fazendo um jabá de vocês mesmo, assim, ela te abre muita oportunidade. Você vê, eu fui parar lá na informática, até porque naquela época quem fazia informática era a turma da engenharia e um pouco do pessoal da matemática e física, principalmente a matemática. E aí, porque tem muito raciocínio lógico. E fui achando um espaço ao longo da vida. Então as pessoas também têm que entender que, assim, quem entra no ônibus não vai para a janelinha, né? Você vai ter que pegar uns empregos ruins no começo, achar um caminho. E eu falo muito para os meus alunos assim, cara, você está num estágio. O estágio é um lixo, te paga mal. E mesmo que te pague bem, você está aprendendo a fazer planilha eletrônica, serviço de secretário. Sai, você não está aprendendo nada. Exato. Você está perdendo seu tempo. Você está se aviltando, vendendo por uma merreca de dinheiro. Tenta outra coisa. É verdade. E eu falo pela minha própria história. Você vê que eu fui, não tem mestrado aqui, eu vou para informática, não tem doutorado aqui, eu vou para elétrica, não tem isso, e fui. Buscando. A inquietação é que foi levando E eu sou professor há 30 anos, pelo menos. Eu sempre trabalhei na Vale e dava aula à noite. Sempre. Mesmo quando eu estava fazendo doutorado, eu não tinha bolsa. Eu continuei dando aula. Então, de faculdade, eu devo ter uns 32, 33 anos, pelo menos. Aproveitando esse gancho que você está falando né, que não tem emprego, que alguns alunos chegam para você para falar, vamos explicar na prática o que seria essa engenharia de portos, né? Como é que é o campo de atuação do engenheiro de portos? O que na prática, sei que deve ser bem abrangente, mas na prática algumas atividades ali para a gente conseguir entender de uma forma mais clara. Existe a denominação mesmo? Engenheiro de portos? Engenheiro de portos? Ou não, ele é só uma Na realidade, portos é multidisciplinar. Como quase tudo na engenharia. Por exemplo, qualquer lugar você vai ter que ter fundação. Sim. Qualquer lugar você vai ter que ter drenagem. Não existe. E qualquer lugar você vai ter que ter terraplenagem. Não existe qualquer obra de engenharia, por exemplo, que você não vai falar dessas três coisas. Mas, ao mesmo tempo, se eu vou construir um porto, eu preciso do pessoal do oceano. E eu preciso do pessoal da engenharia. Talvez, hoje está dentro do ambiental, mas eu vou botar aqui, que é o pessoal que vai estudar onda, vai estudar corrente, que tem um pouco no oceano, tem um pouco na engenharia, isso. Mas, quando eu vou fazer isso, eu vou precisar do pessoal da mecânica, porque tem aquele monte de equipamento. Mas eu preciso do pessoal da automação. Hoje em dia não existe nada de pessoal da automação. Então, existe uma área de construção extremamente multidisciplinar. Mas tem que ter uma pessoa aqui que ele é o integrador. É quem fez o projeto conceitual. Que máquina eu vou construir? Qual é a taxa de carregamento dessa máquina? Qual é o peso que essa máquina vai suportar? Então, eu preciso ter alguém que tenha essa visão sistêmica, geral, que possa conceber um porto. Esse é o primeiro aspecto. Uma vez concebido, vai ser entregue
para cada uma dessas disciplinas, não sei se vocês estão acostumados, mas geralmente obra grande você diz como disciplina, Sim. né? Sim, Não é sim. área. Aham. Sim. Então você entrega para cada uma dessas, ó, Uhum. cara da automação, você vai ter que me dar a resposta em 1 milissegundo, Uhum. não é 10 milissegundos, porque se você demorar 10 milissegundos, a carga cai. Uhum. Ó, se você tem um eletroímã, você tem que me dar uma segurança que se faltar energia elétrica, essa carga não pode cair desse eletroímã. Como você vai fazer? Eu não sei, o problema é seu, Uhum. mas você tem que me dar essa resposta. Porque eu estou contratando as disciplinas para esse porto concebido. Se o cara Uhum. me der uma máquina que leva 10 minutos para levantar uma carga, eu perdi minha taxa de carregamento e não consigo Uhum. fazer a produção E tem uma planejada. fila de navios ali para descarregar. atrás. Então, você concebe, esse é o engenheiro portuário, Uhum. e entrega para as disciplinas. Uma vez que as disciplinas, e você tem que estar acompanhando essa obra para ver se as coisas estão integradas, porque hoje em dia não Uhum. tem como não ser integrado as coisas. Uma vez que esse porto é entregue, obviamente que vão continuar várias disciplinas, que é a turma da manutenção. É Uhum. impossível você, Uhum. ainda mais num ambiente agressivo como o mar, Uhum. mesmo que seja rio, também é agressivo pela água, você tem que ter a turma da manutenção. Aí vai ter elétrica, mecânica, automação, essas encrenca toda aí. E pessoal da civil também. Uhum. Mas eu preciso ter uma outra pessoa. É quem vai operar esse porto. Uhum. Quem vai planejar a operação. Eu sempre trabalhei muito nessa área da operação. Uhum. Que é o quê? Olha, está chegando uma fila de navio. Quem entra primeiro, quem entra depois. Uhum. Aí você tem que entender de direito internacional, porque vai ter multa, vai ter atraso. Quem tem que entrar na frente, quem tem que entrar depois. Mas se ele vai entrar amanhã, eu já tenho que olhar onde é que está a carga dele no pátio para trazer para perto para eu conseguir ganhar performance no Toda a navio. logística interna. Toda essa parte de planejamento. Uhum. Que aí o engenheiro portuário entra sozinho mesmo. É ele que vai entrar, que vai planejar isso, vai organizar e vai ter toda essa conversa que tem aqui em paralelo, obviamente, o Uhum. pessoal da comercial e a diretoria da empresa, que vai estar conversando com esse cara, ó, eu quero ganhar tantos milhões, você está perdendo dinheiro para mim, porque está fazendo fila, está pagando multa, tem isso, se vira, dá seus pulos, que é a frase típica de área operacional, é dar seus pulos. Dá seus pulos e se vira. Não é só na área operacional, tudo lá. Dá seus seus se pulos. Dá seus pulos e se vira, que você tem que dar essa aqui, que é a meta que foi negociada aí com o conselho. O com não sei odômetro quê. do dinheiro tá rodando. É. Isso aí, bora. Aí você tem um dinheiro portuário E é aqui, 24 horas, né? Chega, 7 sai. por 24. Nossa E Senhora. não é porque acredita que vai ser só alegria, não. já Aliás, cansei só de você falando. Eu tô aqui viajando. Aí, viu? Já tava viajando de novo aqui. Nesse caso, então, o engenheiro de portos, ele se forma no porto, no caso, né? aí é que está a diferença. É isso que a gente estava discutindo. Existe uma discussão muito longa, eu vou dizer a minha visão pessoal, Uhum. que assim, algumas empresas, algumas universidades, até que federais nem tanto, começaram a tentar imaginar, mas isso é uma visão pessoal minha, a respeito a outras. Ah, vai ter engenharia de porto, graduação. Uhum. Engenharia de ferrovia. Gente, engenheiro de porto, engenheiro de ferrovia vai virar um pato. Porque ele não é bom em fundação, ele não é bom em dinâmica, hidráulica, Entendi. marinha, ele não é isso. Então, eu vejo, mas é uma visão pessoal minha, que as engenharias são aquelas engenharias básicas. Uhum. Civil, elétrica, mecânica, tem outras aí no meio do caminho, mas essas três, tudo bem, tem ambiental ali. Computação é um mundo à parte, fica dentro da engenharia, porque aí tem uma confusão, o que é engenharia, o que é ciência da computação e tal. Mas essas engenharias, engenharia de produção, que entra um pouco mais na gestão e tal, mas essas engenharias básicas, elas devem existir. Uhum. E aí, por exemplo, tem engenharia de petróleo. O que é um engenheiro de petróleo? Uhum. Ele tem que ser um engenheiro, quer seja eletricista, quer seja mecânico, quer seja civil. E aí esse cara, então, fará uma pós-graduação em engenharia portuária, que aí ele vai ter aquele conhecimento que sustenta a carreira dele de engenheiro, que era a antiga lei que não passou a 1010 do CREA, de especialidade. Então, ele é um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, mas tem uma formação, que é mais ou menos o que você olha numa medicina. Sim. Você não tem uma graduação em urologia, uma graduação em, sei lá, em coração. Os únicos que fizeram dissidência foi o único que fez foi a odontologia. Que Que é só aqui no Brasil, eu acho. Exatamente, Exato. porque lá fora, a odontologia é um médico que Uhum. faz residência, não sei se é o nome certo, mas É em Boca. especialização, né? Vai lá em Boca, lá, que é a Uhum. residência, que a residência é uma Isso. especialização em essência. Uhum. Então, eu não vejo com bons olhos essa coisa de ter engenharia muito Fragmentadas, né? que vira um pato. Uhum. Que aí você
tem que encapsular em 4.500, 5.000 horas, Uhum. conhecimento que só uma parte aqui já deu as 5.000 horas, que é civil, só uma parte aqui deu 5 horas, que é Sim. eletricista. Uhum. Então, assim, a pessoa escolhe qual é o perfil dele, né? Civil, elétrica, mecânica. Tem outras, eu não Uhum. vou entrar no mérito de outras aqui, né? Tem ambiental, produção, mas eu Uhum. acho que essas 3 aqui, principalmente. E a partir disso, então, ele faz uma pós-graduação. Eu estou falando da minha área especificamente, que é engenharia ferroviária, uma pós-engenharia ferroviária, uma pós-engenharia portuária, uma pós em transporte rodoviário. Poderia até ter, acho que não cabe, mas poderia, um pós em tráfego, Hum. né? Tráfego é a parte que eu atuo até menos. Eu atuo mais em sistemas pesados, vamos dizer assim. É estrada de rodagem, estrada de ferro. Mas eu não vejo como graduação ter esse perfil. Uhum. Eu acho que o perfil é você ter as engenharias básicas e ter a pós, que é isso que, inclusive, a gente agora está estudando. Então, o ensaio, como vocês falaram assim no podcast, foram os cursos de curta duração para fomentar esse mercado que está e dar uma formação mínima para ajudar as pessoas. Uhum. E o próximo passo é a gente partir na UFES para umas pós. Aí eu estou falando da minha área especificamente, porque tem outras áreas que têm pós maravilhosas lá também. É a pós nessa área, engenharia portuária, engenharia ferroviária, engenharia rodoviária. Que aí tem todo um caminho de estudo de mercado, demanda e tudo. E pós é um negócio complicado, você tem que ter um equilíbrio financeiro. Entra um monte de gente, Sim. você tem receita, daqui a pouco tem menos gente, É. você cai receita. Então, o grande problema é você analisar como você vai fazer esse equilíbrio aqui. O conteúdo a gente tem, as pessoas a gente tem, mas a gente tem que fazer um pouquinho com calma que nós estamos numa federal, que é uma universidade pública, aí as coisas são mais complicadas para você se virar nisso. É mais ou menos igual a área que eu e minha irmã atuamos. Eu sou engenheiro, ela é arquiteta. A área que a gente atua é a área de patologia, consultoria para inspeções prediais e avaliação imobiliária. Nada disso, ou parte disso, estava dentro do curso de engenharia e de arquitetura. Sim. No meu Para caso, nós nos especializar, a gente foi fazendo pós-graduação, curso, pós-graduação, Isso. curso. Então, assim, hoje, o que eu estava falando mais cedo, que eu estou fazendo uma pós no Instituto IDD de engenharia condominial, que é o quê? É um engenheiro ou arquiteto Uhum. atuando dentro de condomínios verticais, porque aqui tem um mundo. Com E esses aí- Minha Casa Minha Vida, imagina, Então, Minha Casa E é Minha igual você Vida. falou também, engenheiro mecânico, ou engenheiro eletricista, ou engenheiro civil que vai atuar É. aí para a engenharia condominial. Tanto é que na minha turma tem, como é meio que confronta com a área de facilities, né? Seria um extrato da área de facilities que é utilizado nas áreas industriais ou de grandes empreendimentos para condomínio. Então você vai ter ali um engenheiro mecânico que vai estar especialista em Isso. condomínio, como atender e Gerenciando gerenciando ali. aquelas situações que acontecem lá. Então é meio que É. delícia. Então o engenheiro de portos, acho que a ideia Isso aí. seria surgir dessa forma. Você tem a matriz das engenharias e aí as formações de lacuna. E, por exemplo, mesmo um engenheiro portuário, mesmo eu sendo engenheiro do porto, eu tenho que entender de mecânica. Porque a hora que uma máquina daquela quebrar, eu talvez não vá botar a mão ali. Mas eu tenho que saber o que está acontecendo, até para eu saber se o cara da mecânica está me dizendo que vai levar 10 horas, é 10 horas, ou se ele podia fazer em 2. E até o que vai impactar lá na frente. Isso aí. Exatamente. Então, por exemplo, você está falando de que é igual obra predial. Eu preciso ter tratamento contra corrosão. Sim. Eu preciso ter proteção catódica. Então, esse cara, ele não é especialista em proteção catódica, mas ele tem que saber o que é isso, como que isso vai ajudar a obra dele. Isso é caro, vale a pena, não vale a pena. Então, o engenheiro portuário, ele vai ter esses conceitos para ele poder atuar e saber o que fazer. Mas aí a história que aí na hora eu vou ter que ter um cara de mecânica, eu vou ter talvez um cara disso aqui para poder resolver. Mas eu sei o que está acontecendo. Então é o que eu falo, você tem uma formação base, principal, e depois você... Porque assim, não é impossível, né? Impossível nada existe, mas o cara saber de mecânica elétrica e civil e tudo, já na civil é quase impossível, porque é um mundo. Se você Mas pegar a ele elétrica... tem que saber ali gerenciar todas as disciplinas. Por exemplo, eu falo muito para as pessoas assim, olha, não fica Ele é pensando quase- em rede quase Wi-Fi de síndico qualquer do jeito. É o síndico do É o porto. síndico do porto. E entender da Entender. operacional. Isso. Aí eu falo pro cara assim, não adianta você ficar botando rede muito perto desse guindaste nessa posição, porque se você botar essa antena aqui, você tem um motor gerando um campo magnético. Pode Eu não sou interferir. eletricista, mas eu tenho que entender isso. Então esse campo magnético está interferindo na minha antena aqui.
troca essa droga da antena para baixo porque está muito em cima. Ou vira ela para baixo para isso. É igual você falou aqui, isso aqui é omnidirecional, esse aí não é omnidirecional. O que isso impacta numa antena? Agora, a disciplina de antena é uma insanidade. É uma das disciplinas mais difíceis que tem dentro da elétrica, que não é nem minha área. Se você for pensar o projeto da antena, é um trem extremamente complexo. Automação é um negócio extremamente complexo. Hoje já tem engenharia de automação. Eu vejo como uma formação mais sólida se você tem engenharia elétrica com um viés de automação. Mas eu acho que eu sempre olho por essa formação sólida principal e depois ir para as especializações. É uma visão muito... Tem pessoas que discordam totalmente. Não, a gente vê pela proliferação de segmentação da engenharia. A gente vê acho que as que pessoas, isso aí tem acho que as pessoas gostam de ter um nome próprio. Eu acho que não, eu acho que é uma questão de marketing isso. Para tentar ser diferente. Isso, dar um nome, às vezes até algo que já existe. E aí eu acho que isso, sabe, assim, você torna um cara muito especialista. Ele vai se especializar ao longo da carreira conforme forem as oportunidades que vão surgindo para ele. Então, é igual a história, eu não planejei ser, eu nunca tive, aliás, a disciplina de portos na graduação. Mas a minha vida foi meio que me levando por ali, né? Estrada de ferro até existia, né? E foi me levando meio que por ali. Mas a base mesmo, aí que foi a sua pergunta também, claro, a base vai estar lá no campo. Se você não, como a gente brinca na ferrovia, se você não chutar a brita, não vai aprender. Boa. E porto é assim, cara. E eu falo para os meus alunos mesmo, eu falo assim, olha, engenheiro de ar-condicionado, se você estiver lá pelo seu fim de carreira, pode ser engenheiro de ar-condicionado, mas se você está começando uma carreira, você tem que suar muito. É ir lá para o chão, conversar com aquele colaborador mais humilde que tem, aprender. Eu me lembro que quando eu fazia escola técnica, o pessoal ria de mim. Eu fiz curso, e tinha muito isso, né? Não sei nem se existe mais isso, mas tinha curso da Tigre de encanador, tinha curso de assentamento assentamento de azulejo. Até de pintura eu fiz. Pintura, tinha aquele negócio da cica, que era aditivo. Aí o cara, por exemplo, o cara vai fazer porto, ele tem que saber que tem que botar aditivo no concreto dele, porque senão vai ter penetração de óxido ali, vai destruir a armadura. Não é que eu vou calcular esse troço, eu não sei qual é o traço ali, mas eu sei que se o cara não botar, meu amigo, para. Nem concreto. Tem alguma coisa acontecendo errado. Você não vai botar e você vai fazer o quê, então? Mas eu tenho que olhar para isso. Então, é isso que eu falo assim, ele tem a base. E aí, agora ele vai ser um engenheiro portuário com essa base sólida atrás dele. E eu vejo isso para todas as áreas. Eu estou falando porto, porque o nosso podcast aqui é porto. Mas isso funciona para todos. Então, eu vejo muito como uma pós, não como uma graduação. Então, eu acho que não tem até nem espaço para isso. Eu sempre advogo disso aí, de você ter a formação básica sua, básica não no sentido de... básica no sentido, assim, principal. Depois tu vai norteando, cara. E você pode ter várias, né? Como um médico. Eu olho esse exemplo do médico e eu acho isso bom. Porque o médico, ele entende de forma sistêmica um paciente. Nós, engenheiros, entendemos de uma instalação de forma sistêmica. E agora nós temos uma especialização. Mas a gente entende sistemicamente. Então, assim, um cara de fundação que não vai entender de vibração, tá fudido. Não vai dar certo. Aí, por exemplo, eu trabalhei numa obra que poucas pessoas conhecem. Foi até agora privatizado, concedido, não sei se foi, acho que foi privatizado ou concedido, que é aquele galpão ali de Carapina. Aquele galpão de eventos em Carapina. O pavilhão. Pavilhão de evento. Ali a fundação... Foi, mas acho que devolveu. Agora do estado um troço de novo. Assim, Aquilo ali, a fundação é o contrário. Ela precisa de ter peso porque ali é o Planalto. Então, o Planalto sobe vento, pega aquele telhado e joga para cima. Então, quando a gente fez a fundação tinha que ter um peso para trabalhar na negativo. Ela tinha que empurrar trazer como uma ancoragem daquele telhado, que é ancorado nela. Então, a pessoa tem que ter essa visão sistêmica. Ela não pode ter essa visão tacanha. Eu só conheço isso aqui. Claro que você vai em algum momento... Isso aqui eu conheço muito. Isso aqui eu vou no detalhe do detalhe. Mas eu conheço tudo. E meu detalhe aqui... Como eu conheço tudo, eu posso ver que esse detalhe não vai dar certo. É ótimo aqui para o meu detalhe, mas vai interferir do lado de lá. Então, eu vejo. Então, o engenheiro portuário é esse cara. Ele tem uma formação sólida, original da graduação dele, e aí ele tem uma especialização. Aí vem direito marítimo,
Aí vem a parte de comércio exterior, não tem como ele não saber. Uhum. Aí ele tem que entender como é que faz plano de navio. Isso aí não vai aprender nas engenharias, mas ele vai ter que saber. Mas e daí? Mas quando ele fizer um plano de engenharia, ele vai ter que saber que aquela carga ele vai ter uma resistência de fundo, que é uma laje. O fundo do porão é uma laje e ela tem uma resistência por metro quadrado. E eu não posso ultrapassar. Ele vai entender o que é volume, o que é densidade, porque ele tem lá na formação básica dele. Aí, por exemplo, igual eu falo às pessoas, você pega uma caneca dessa, eu não vou fazer porque tem água. Mas se você botar ela deitada, o ponto de apoio dela vai ser uma linha, porque ela é um círculo. Uhum. Aí, se eu fizer isso no porão, eu arrebento, porque eu vou dar uma sobrecarga de pressão muito grande numa linha. Uhum. Eu tenho que botar uma madeirinha aqui para distribuir essa carga. Uhum. Mas isso veio da minha formação sólida. Sim. Sim, você não aprendeu ali Você na não especialização de Você entendeu o de que eu estou portos. dizendo? Sim. Então, assim, claro, é que as pessoas às vezes não percebem, mas é essa formação sólida aqui atrás é que te dá a condição de ser um melhor engenheiro portuário ali na frente. É isso que eu acho que as pessoas têm que entender. Mas é basicamente isso. Entendi. Ai, que aula. É. E assim, porto não é só navio. As pessoas pensam em porto, navio, navio. Uhum. Qual é a integração e importância de cada modal de acordo com a carga dentro do porto? E porto não é só navio, até por uma ótica micro e uma ótica macro. Uhum. As pessoas olham para o navio porque é bonitinho também, né? É legal, ainda Pô, mais é navio massa. de É passageiro. massa. Eu, pessoalmente, não gosto de cruzeiro, não. Já fiz um, não Eu nunca faria de fiz, novo. Eu já fiz, eu fiz Posso te dar dois. uma? É Eu não Eu faria, gostei. não. Hoje eu não tenho coragem de fazer mais, não. Mas... Não, meu problema não é coragem. Eu acho aquilo meio chato, assim. Não tem muito o que você fazer ali dentro. Ah, mas eu era mais nova também, eu não ficava... Não. Você só Agora é tem meu duas filho coisas. que quer fazer. Ele É vai- beber, comer e namorar. Se É. você não tiver a terceira etapa, você já perdeu aí uma boa Metade. Beber na oportunidade. piscina, comer na piscina. E se você cismar de beber, assim, tipo uma cerveja em euro, em dólar. O Isso trem é essa caro era pra a questão. caramba. Mas como eu falei, eu era mais nova, não tinha um pinto pra dar água, então Tava de boa. tava de boa. Não, mas eu fui porque eu acho que também é aquela história que a gente tava conversando. Você precisa conhecer as Sim, coisas até sim. pra você dizer assim, não gostei. É. Nossa, e no primeiro eu enjoei quase todos os dias. Não, eu, por exemplo, fui não. no Beto Carreiro, não gostei, cara. Desculpa aí quem gosta do Beto Carreiro. Cara, eu odiei parque grande. Eu Sério? odeio. Nossa! Ah, mas seu filho se Eu divertiu nunca pra fui. caramba. Eles eu nunca se fui divertiram. também. Eu não gosto de parque. Coisa também de, não. ficar de cabeça pra baixo. Não Eu gosto de graça. viajar e sair andando pelos lugares. Isso. Ah, eu também gosto de Comer comer e e beber. beber. Isso aí. Mas assim, quando você olha um porto, o navio é importante. Mas a área, que a gente chamaria de uma retroárea, o pátio, se você não tiver um pátio bem estruturado, bem organizado, com uma engenharia civil boa, que você vai ter quase 37 toneladas de carga pontual, e você vai ter que fazer uma fundação, não fundação, mas você vai ter que fazer uma compactação boa, você vai ter que escolher um local bom, que tem um terreno bom, você vai ter que Vai ter uma... fazer um micro-urbanismo ali também. Pra funcionar. Mas é uma carga muito pesada. Você está falando de cargas de 37, 40 toneladas de carga pontual Uhum. no solo. Ah, E sem dissipação. Então, aquela sua plataforma tem que suportar e o pavimento tem que suportar isso. Uhum. Se você não tem uma formação sólida, esquece. Você não vai fazer essa conta. Essa conta é pesada. Não é um engenheiro portuário que vai fazer. É alguém da civil que vai ter que se virar para fazer isso. Então, se você não tem essa retroárea muito bem estruturada, não vai dar performance lá, porque a carga não vai chegar lá no navio ou vai chegar mal lá no navio. E aí é outra coisa que acontece, que eu estava até comentando com você. Repara, todos os estados mais pobres do país não têm portos, ou têm portos péssimos. Todos os estados mais ricos, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, têm portos maravilhosos. Por quê? Pernambuco. Agora Fortaleza está tentando lá com o P100, mas ainda Minas tinha. Não, Minas não. Rio de Janeiro tinha. Tem, né? Tem. Rio de Janeiro, Porto Bom não tem. Tem porto. Só grande. Nem sei se eu vou te dizer que é grande. Tá. Tem. E o Rio de Janeiro sofre um problema que a maior parte dos portos sofrem. Foi abraçado pela cidade. Sim. Isso é E uma cidade muito contaminada socialmente. Vamos falar assim para ser Pra resumir, elegante. né? Para ser elegante aqui no podcast. Então, você não consegue escoar a carga. Então, aí vem aquela pergunta. Eu tenho portos bons porque eu sou um estado rico? Ou eu sou um estado rico porque eu tenho portos bons? Não tem como você gerar riqueza sem ter porto, porque a exportação, a divisa vai acontecer. E aí, se você olhar num micromundo do Espírito Santo é um estado de logística. Qual? Nós não temos um porto. O Porto de Vitória é um porto muito tacanho, muito modesto, assim, extremamente limitado, extremamente.
Ele tem um canal de acesso complexo. Sim. Uhum. Fizeram, Várias obras foram feitas, se né? vocês olharem, eu sempre dou aula para meus alunos e eu adoro olhar a história, né, o viés histórico. Vai no centro da cidade e olha onde é que está a Capitania dos Portos. Ela está lá Uhum. atrás. Uhum. Aquilo tudo foi ganho de aterro, Sim, Uhum. inclusive a beira-mar. Uhum. sim. O que você fez com a cidade? Você estrangulou o porto. Uhum. E é Simples desse exatamente jeito. essa visão que a gente A Capitania tem. dos Portos estava lá atrás. Uhum. É quase... Deve dar quase 1 quilômetro Sim. da Capitania dos Portos até... Então, foi 1 quilômetro que você reduziu de área de porto ou de possibilidade de manobra. Não é esse em si o problema do Porto de Vitória. O problema Uhum. maior é o canal de acesso, que é muito difícil de ser mexido, mas também é uma questão histórica. Olhe todos os portos. Baía de Vitória, Porto Salvador, Baía de Todos os Santos, Paranaguá, Estuário de Rio, Santos, Estuário, porque antigamente não se tinha tecnologia para fazer um porto de mar aberto. Então você fazia como os piratas, tinha a Baía do Pirata, ele ia Uhum. para a Bahia, e aí se você remontar mais ainda a história, aonde que Pedro Cabral chegou? No Monte Pascoal, Uhum. mar aberto. Uhum. Não sei se você já foi para a Bahia. Já. Terror, Sim. que bate onda ali, que é um terror. Uhum. Aí ele sobe, encontra aquele estuário de rio que se chama Porto Seguro, que é Uhum. onde ele consegue atracar nessa parte segura, logicamente que Uhum. eram barcos que tinham pouco calado, necessitava profundidade. Ele atraca e ele aí desce. Por isso que se chama, então, o Porto Porto Seguro. Seguro. E aí ele sobe a montanha para se proteger dos índios, Uhum. né? Mas se você olhar toda a história, é sempre assim. Sempre é dessa forma. Mas você pode olhar todos os portos, aí a gente falou de Estado do Brasil, todos os países realmente desenvolvidos têm portos de altíssimo nível. Uhum. Não tem como você viver na Idade Média produzindo para dentro do seu feudo. O mundo é globalizado. Por mais que a gente Tem que mandar gosta, pra fora. é um livro antigo pra caramba, que é maravilhoso, o mundo é plano, e é verdade. Não que a gente seja terraplanista, pelo amor de Deus. Não tem ninguém terraplanista aqui. Eu imagino Não. que vocês também estão fora dessa Pelo vida amor de de Deus. Não, né, Não. Dé? Não, né? Ah, tá. Então tá. Porque, pra pelo amor de tirar Deus, né? Mas assim, o mundo é plano porque você vê, se você pensar isso aqui, você não sabe de onde veio. Deve ter uma peça de cada lugar. Uhum. Mas como você faz isso? Só se você tiver portos suficientes. Obviamente que nós vamos entrar no mérito, tem que ter aeroportos bons também, Sim. mas grandes volumes, grandes quantidades, No escopo, por Sim. avião. Só pro é navio. porto. Então, você repara, é assustador eu te falar isso. O melhor porto do Brasil está em Cuba. O BNDES financiou a fundo perdido, que não se pode sequer saber como é esse financiamento, travado a informação por 100 anos, que é o Porto de Miraflores, que nós não temos sequer um porto que chega aos pés daquele porto em Cuba. E por que não fizeram esse porto no Brasil, Jesus? Que seja em qualquer estado. É. Então, por exemplo, Pernambuco está crescendo muito. Por quê? Porque Pernambuco ele tem agora um porto que é Suape. Uhum. Não vou entrar no mérito ambiental, tem vários Uhum. problemas aí, mas ele tem um porto que fez um porto indústria, que atraiu linhas de navegação, atraiu indústrias, atraiu tudo e foi para lá. Uhum. Pecém, no Ceará, está Uhum. começando a querer decolar, mas ainda tem muito problema lá. Se você não tiver porto... Eu fui para São Luís, comecei a ir para São Luís em 1990, 91, quando a Vale estava se instalando realmente. O startup do projeto foi em 85, e em 91 eu estava indo para lá. Eu entrei na Vale em 89, né? Fevereiro de 89. E aí em 91 comecei a ir para lá. Não era nem terra de índio aquilo, era um negócio horroroso. Terra de ninguém. Aí, agora que a Vale entrou, botou o porto, aí o Itaqui começou a crescer, aí com a ferrovia veio o grão, aí o grão foi para o Itaqui. Não vou dizer que São Luís seja a coisa maravilhosa do Mas mundo. cresceu. Mas desenvolveu, cresceu. Não, explodiu. Hum. Aí volta para nós, para o Espírito Santo. O que era o Espírito Santo? Nada. Nada. Uma cidade colonial, quase. Uhum. Onde você tinha ainda mangue ali em Jucutuquara, umas Sim. casas ali, uns trem, nada. Aí a Vale vem em 40, começa a operar ali no Pela Macá, aí faz um acordo com os japoneses, e a Vale é a primeira, sempre a Vale. Eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado na Vale, adoro a Vale até hoje. Desculpa o jabá, não sei se pode fazer, mas assim... Pode. Não, assim, eu trabalhei na Vale, eu nunca botei a Vale no pau, assim, de ação da justiça, eu só tenho agradecimentos, eu tenho orgulho de ter sido da Vale um dia, eu tenho o maior carinho com a empresa.
né? Já trabalhei em muitas empresas, até na ArcelorMittal, eu trabalhei na construção da CST, Canteiro 5 da Emerross, que eu era técnico em edificações, né? Laje de fundo lá da Cearia, estava eu lá. Então, mas na Vale eu aprendi muita coisa. E aí você vê, então, a Vale, ela constrói o primeiro porto, que é Tubarão, de águas abertas, porque até então os navios tinham 70 mil, 80 mil toneladas de deadweight, ela passa a fazer um negócio insano, um navio de 150 mil. E abandona o Porto de Vitória e vai para lá. E depois tem toda a história do porto lá que cresceu, blá, 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 blá. Então, por que ela foi? Porque tinha uma carga nas costas dela que justificava aquele investimento de bilhões que nós estamos falando. Porto, é isso que eu falo, assim, quando você fala de prédio, nada conta, e eu brinco com meus alunos, falo assim, gente, engenheiro para construir predinho é fácil, filho. Se for predinho de 4 andares de Jardim da Penha, que fundação está na areia, e se você botar lá uns pilar de 20 por 30, umas vigas de 30 por 10, uma laje de 8, tu vai fazer, a não ser que o maluco lá tenha que fazer um plano de laje muito grande, um trem assim. Agora, quando você vai para esses grandes empreendimentos, aí o trem fica diferente. Quando você vai num porto, as coisas são muito grandes. Os volumes financeiros são muito grandes. Terceira casa decimal de aproximação é milhão. Sim. Entendeu? Porque você está falando em milhão. As coisas são muito grandes. E aí a Vale começa. E aí depois vieram outros portos de águas abertas no Brasil, como Suape meio que é, Pecém principalmente, e aí começa a crescer. Mas nós não temos. Agora tem Itapoá, na Baía de Babitonga, ali embaixo, né, em frente de São Francisco ali, que já são portos que estão tendo mais pujança em termos de tamanho, pode receber navio. Nós estamos recebendo navio de 3 gerações para trás. Nossa. E Já isso, tem. não, isso assim, uau, nós estamos recebendo, porque antigamente nem isso a gente recebia. Então, esse é o grande dilema que existe. O Espírito Santo, quando a gente olha, ele é excelente em porto. Porto específico para cargas de projeto. Projeto Vale, projeto ArcelorMittal agora, Gerdau, Uzi Minas, projeto Carvão da ArcelorMittal, Gerdau, Uzi Minas, celulose da Aracruz. E você vê o absurdo que é o Espírito Santo. Agora que deve ter, sei lá, vamos dizer 5 anos, não sei exatamente a data, mas não deve ser mais que isso. O Porto de Aracruz, que todo mundo fala que é Porto Céu é um terminal dentro do Porto de Barra do Riacho. Ficou 40 anos só com o terminal de Porto Céu e uma área que a gente chama de Greenfield, que é uma área aberta para ser construída por 40 anos e nunca fez nada. E tem a Ferrovia Vitória Minas chegando lá. Com uma estrutura que a gente chama de pera ferroviária muito boa, que faz a manobra muito rápida no trem, e nunca foi explorada. Agora veio a Petrobras, que botou aquele negócio de gás lá em cima e tal, que deve ter uns 5 anos, pouco mais, né? E agora, ainda continua agora com a Vports, tem uma área Greenfield lá para ser instalada, que vai fazer 40 anos que não se ganhou dinheiro. Qual é a iniciativa privada que passa 40 anos com uma estrutura monstruosa sem ganhar dinheiro? Então, e faltando porto, o que era pior. Que a gente tem é insano, né? Você conversar sobre isso, é insano. Caramba. E agora a gente tem a iniciativa da Imetame, que está construindo um porto ali do lado, literalmente do lado de Porto Céu. E aí é um negócio muito interessante, que aí vem aquela história que é... Qual é a carga? Qual é a carga? Hoje não tem. Mas eles estão... Eles têm a visão... Porque primeiro eles têm carga deles próprios. Eles têm jazida de granito. Eles têm a parte de subsídio, né, para apoio à plataforma. Que eles fazem as coisas e mandam, então eles vão ter que ter navios atracando ali. E realmente tem uma demanda reprimida, porque olha como é que é a visão. Nós já somos baianos, porque a linha da Sudene já está em Aracruz, então eu tenho facilidade de financiamento. Eles construíram uma ZPE, uma zona de processamento de exportação, que as indústrias vão se colocar lá. As 2 primeiras são deles mesmo. Uma deles e uma de terceiro. Então, aqui você já tem um lugar que facilita seus trâmites de importação, de exportação, etc. Você tem um porto. Eles estão construindo um porto com características muito modernas, que vão poder receber navios muito grandes. Não esses de última geração, talvez um dia possa, mas hoje não. Mas tem espaço até para expandir. Para expandir. E eles estão do lado da Jurong.
É só negociar com a Jurong que eles Que passam. todo mundo É só faz um bem boladão. faz um Todo bem mundo bolado usa ali, não tem mais nada para fazer aí, então vamos fazer nós aí, vamos Isso. junto, né? Claro que tem toda uma engenharia aí para resolver e tal, mas não é nenhum trauma. E eles estão, e eu acho isso bonito no país. E eu acho que isso que falta ao país, que foi, se você remontar a história, foi Mauá. É o empreendedor que metia os peitos porque ele acreditava no negócio. Ele acreditava naquilo, ia dar certo. Ele foi o cara que botou a primeira ferrovia, ele que fez a primeira descida de Santos de ferrovia, ele que botou Porto no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser mais rico do que o próprio imperador. Sim. Mas é porque era o cara e foi derrubado. Verdade, foi isso. Mas por quê? É isso que a gente precisa no país. A gente não precisa de assistencialismo. A gente precisa de empreendedores. E não é esse empreendedor pequenininho que vai fazer R$1.000, R$2.000. Isso é importante, é claro, geração de... Mas eu estou falando desse grande investidor, esse cara que está acreditando no negócio. E se você olhar friamente, não existe porque nós não fazemos. A maior parte dos granitos nossos está descendo para o Rio. A maior parte dos cafés nossos estão descendo para o Rio. Então, em vez de eu andar 600 quilômetros, eu agora ando 100. Já ganhei 500 quilômetros, que aí eu vou voltar para a sua resposta, que eu não esqueci dela. Vou ganhar 500 quilômetros na logística. Mas agora eu tenho uma ferrovia que o minério aqui do Sistema Sul está caindo. Porque agora vale a pena usar o minério do Sistema Norte, que tem um custo menor e qualidade absurdamente maior. Então eu tenho uma ociosidade premente aqui na ferrovia, que pode ser ocupado com essa carga e eu trazer de Uberaba, de Uberlândia, de Belo Horizonte, aquelas indústrias todas. Eu tenho um potencial que aquela S010, o governo do estado já está construindo uma estrada paralela a ela atrás. Que vai ser, porque eu não tenho como escoar a carga ali. Imagina, passando com 3.000 caminhões de container dentro de Jacaraí. Não tem como. Aquela ponte vai rear só no primeiro caminhão, já de antemão. Então já tem uma estrada vindo por trás para apoiar. Eu estou com a 101 na minha cara. Eu tenho Santa Maria de Jetibá, que demanda milho para aquele monte de galinha e tenho as galinhas para ir embora. Mas galinha, mas eu agora tenho uma ZPE, que eu posso trazer a galinha e transformar em produto acabado de alto valor agregado que eu vou exportar de container refrigerado para o mundo. Mesma coisa com café também, né? Pode processar ali. E mandar um café, sei lá, um solúvel, que na Europa só usa aquele café solúvel. Ou posso fazer um café gourmet, sei lá, aquele trem que tem agora. Pessoalmente, eu até gosto do café, assim, né? Eu não gosto, não. Mas tudo bem. O café bom é... Café bom é... Não sei nem negócio de açúcar. Coado no coador de paninho que você guarda dentro da geladeira. Igual a vovó Eu não consegui chegar a esse nível, não, mas... Mas assim, em Guaçuí, por exemplo, nós fomos, tem café muito bom. Então você repara, quando essa é uma discussão filosófica, e eu vou colocar a minha posição aqui, você falou que é podcast, a gente pode botar a posição e ir embora. Pode. Quem vem primeiro? A carga ou o transporte? A infraestrutura completa, que a gente chama. Minha visão é o seguinte: o Estado ele tem que ser indutor, facilitador e arrumar os meios para incentivar os investidores a criar essas infraestruturas de transporte e de logística. Porque quando você tem, acaba vindo a carga. Logicamente que tem um estudo econômico, você não vai botar no meio do nada um negócio desse. Mas você repara, você brincou, quem é o Porto de Minas? Nós seria. Ele passa pelo Rio. Não deveria. Todo mundo desce pra cá pra praia, pô. Só usa aqui pra praia. Que tem pelo menos um porto. Aí você fala assim, tem um porto que ninguém fala. Nós não temos uma marina decente. Só tem o Yacht Clube. Mas aí você vê que o problema é que o pessoal não pensa urbanismo. Você que é arquiteto. Vamos fazer a orla de Jardim da Penha. Mó irado o projeto. Só que quando os caras fizeram o projeto, se o cara tiver 2 centímetros de chifre, ele já não passa naquela um barco ali debaixo daquela ponte de Cambori. Aí fizeram a ponte da Passagem Nova. É lindo aquela parte de trás de Vitória. Cara, por que não levantaram? Se você reparar a ponte, ela faz assim, aí depois ela sobe. Por que não igualou tudo e fez essa ponte 3 metros mais alto para passar uma lancha cabinada, um barco maior, para eu incentivar o turismo? Quer dizer, isso é porto.
Porto de turismo é porto também. Uhum. E precisa ser gerenciado como tal. Aí fica o povo amarrando os barquinhos lá na guarderia, que eles É. chamam. E assim, sem proteção, Sim, sem não é nada. É. E, bom, tem toda uma discussão. Então, eu sempre vejo que, e admiro essa posição, por exemplo, da Emetame, ela não tem hoje uma carga que vá garantir aquele porto como ela está. E agora ela cria infraestrutura. Lógico que tem toda uma história aí. Não é que tiro no escuro. Não, tem ninguém é todo um doido estudo, para fazer um trem desse. Tem uns que são doidos. E você repara que mesmo os doidos acabam traindo a carga. Porque você fala assim, cara, tem aquele porto lá largado, tá pronto. Aí o governo, esquece a ZPE até. Aí o governo fala assim, cara, tem um porto. Eu vou fazer o seguinte, olha, esse terreno aqui eu te dou. Você só vai pagar tal tributo. Foi assim com as montadoras de carro quando vieram para o Brasil, foi dado o terreno, foi isento IPTU, foi isento um monte de coisa, e você vem. Olha, eu já tenho um porto. Então, eu sou um governador estrategista para o meu estado. Cara, tem um maluco que fez o porto está lá. Então, deixa eu ajudar ele. Eu vou criar as estradas, que é uma função minha, de certa maneira. Vou apoiar ele no que for, vou tentar ver se ele bota um dinheirinho na estrada para me ajudar aqui. Vou pegar uns terrenos aqui meu, ou vou desapropriar um tanto, vou comprar umas fazendas e vou criar um polo industrial, um condomínio industrial subsidiado. Você não veria com a sua indústria. E ainda te dão umas vantagens de benefício, e o porto na sua cara, que não tem ninguém. Você veria. Agora eu começo a crescer meu estado. Agora você olha para o norte do estado. Você tem macadâmia, você tem frutas. Valparaíso, no Chile, funciona basicamente exportando fruta. Nossa. Container refrigerado, fruta e navio inteiro de fruta. Nós temos o norte do estado todo. Nós temos granito, porque todo mundo fala granito no sul, não. No sul a gente tem mármore. Granito a gente tem mais no norte. Que pode ser beneficiado, agregar valor, não só ser bloco, mas pode ser bloco. Eu tenho no norte já a Marco Polo, a VEG, e tem negócio de café ali para cima também. Tem negócio de balas, né? Tem negócio de suco, tem não sei o quê. Chocolate. Mas tem. Você tem móvel. E esse cara tá indo para onde? Agora eu tenho um porto na minha cara. Exato. Agora eu tenho um porto na minha cara. E agora eu começo a não ser mais aquele cara pequenininho que fica no feudo Espírito Santo, no feudo sul da Bahia, leste de Minas, e agora eu passo a ter o mundo. Porque o container é a coisa mais democrática que tem no mundo. E as pessoas não veem dessa forma. Um erro. Porque antigamente o que eu tinha que fazer? Eu tinha que contratar um navio. Como que eu vou contratar um navio de 70 mil de deadweight? Não dá. Agora eu contrato um container de 30 toneladas. E eu enfio o que eu quiser lá. E divido com você, com você, com você. Então eu democratizei um transporte internacional e vou pagar, sei lá, 2 mil, 3 mil dólares num container desse, talvez até menos. Chega aqueles containers com as coisas tudo misturado, né? De brinquedo. Você entendeu? O container é tão democrático que agora tá virando até bar. Você passa de usar, você bota. Aquele negócio de hambúrguer é só em bar, é só em container que eles fazem. Negócio de food park, tá tudo container. Mas, por exemplo, esse era um problema que acontecia na África muito grande. Era roubo de container. O pessoal roubava para fazer casa, não tinha condição. Sim. Era um problema você vigiar isso. E hoje vai fazer uma casa com container caro. É chique até, né? É chique. Só que o pessoal não sabe como aquele trem esquenta lá dentro. Haja isopor para você botar para ver se melhora. Tem que ter todo um sistema de climatização para conseguir ficar. Não é simplório assim, não. Então tem estrutura para segurar, porque ele, na verdade, ele é uma placa corrugada muito fina. O que segura ele são os cantos, que são os postes. O resto não tem estrutura, não. Então, olha só, nós estamos falando da Emetame e tal, que está fazendo lá, mas você teve tentativas de outras ações, por exemplo, Porto em Presidente Kennedy, essas coisas. Como é que vai ser essas... Você tem São Mateus também, né? Que São Mateus é mais... Então, Petrocídio. Não, na realidade... Pela carga, né, igual você falou, né? Não, na realidade, assim, Porto Central, assim, obviamente que nós que eu estou dizendo assim, a gente não Espírito Santo. Nós, pessoas físicas, tem algumas coisas acontecendo nessas empresas que nós não temos acesso, obviamente, né? Mas, assim, o projeto de Porto Central é legal, não tem problema nenhum. Ele está posicionado fora dessa linha de financiamento ali de Aracruz do Sudene, que dá ganhos muito grandes. E
Eu não sei explicar quem é o investidor dele, mas ele não nasceu. Ele é conversa. Uhum. De alguma maneira, pela coragem, vamos assim chamar, do empreendedor, aí meteu os peitos e falou, tô fazendo aqui, ó, o trem. Eu fui lá, sábado, não tô dizendo que eu fui lá. Tá aqui, tá fazendo. Meteu os peitos, começou com dinheiro próprio, tem agora uns 2 ou 3 financiamentos que tá segurando, tem um plano lá de fazer em etapa, e aí agora o cara fala assim, pô, o cara é doido, mas ele é um doido que faz, eu vou. O outro é doido, mas não tem nada. Como é que eu vou no que não tem nada? Tô só no papel. Tá no É na sonho. ideia. O Petrocity, ele já mudou várias vezes de projeto, especificamente assim, o desenho. O mais legal do Petrocity não é o porto, é que eles têm uma ferrovia que vai sair de lá, meio que paralela à Vitória Minas, não é paralela, e vai mais ou menos na mesma direção, que é Belo Horizonte, aquela região ali, e ela seria uma ferrovia, então, de bitola larga, com maior capacidade e com maior velocidade. Isso é muito interessante, né? Não estou dizendo que seja único, mas é muito interessante, né? Mas, assim, até nesse curso que eu estava dando, tinha um aluno da Petrocity que estava fazendo com a gente, o André, e eu até pedi a ele. Assim, eu faço isso porque eu vejo, não só como professor, mas como profissional, de me autoconvidar a ir visitar essas empresas para você realmente conhecer, ver o que as pessoas estão fazendo, porque você tem que enxergar, é meio que olho de Tandera, você está brincando assim, você tem que chegar lá na frente, né? Porque um porto, por exemplo, as pessoas acham assim, um porto, no mínimo, 2 anos para um projeto básico, assim. No mínimo, com boa vontade, o governador em cima, 4 a 5 anos para liberar ambientalmente. Você não consegue liberar ambientalmente menos que 4 a 5 anos. Isso eu estou falando com muito boa vontade do governador, muito boa vontade política, você realmente fazendo tudo que deveria ser feito. Sem atropelamento. Não, assim, e é uma fortuna você fazer um ERM. É uma fortuna. E aí você ganha uma licença prévia. Aí você vai ter uma licença de implantação. Para depois você ter uma licença de operação. Que vai ter outros 300. Essa brincadeira nós estamos falando aqui já de no mínimo 7, 8 anos. Para eu começar. E com boa vontade, botando dinheiro, muito, você não vai levar menos que 5 anos para construir esse porto. Isso eu estou falando que entre eu sonhar a história do podcast e botar no ar, não é eu vim aqui no estúdio. Sim. Eu estou falando em coisa de 10, 13 anos. Isso é planejamento mais do que estratégia. Entendeu? Então, assim, eu vejo como muito interessante o projeto de Presidente Kennedy, que é o Porto Central. Acho que tem possibilidade. E aconteceu uma outra coisa com ele, que é problemática. Não tô Mais dizendo uma? Mais uma. Eu te diria 2 coisas problemáticas. Teve um doido. Esse tinha uma outra doideira que nós não vamos entrar no mérito, entendi, que é o Eike Batista. Pouco ele foi doido. lá e fez aquele porto. Porto de Açu. O Porto de Açu é a antítese de uma coisa boa. A saída dele é para passar por dentro de Búzios. Arraial do Cabo, Cabo Frio. É a região dos lagos. Ele não tem acesso ferroviário. Ele não tem acesso rodoviário. E ainda assim um doido foi lá e fez. E está pronto. E com isso, o porto aqui, que era a CPVV, que atendia a Petrobras saiu daqui e foi para lá. E está operando um monte de coisa lá. E aí está começando a crescer, e em função disso está vindo outras cargas também, tal, mas não tem acesso. Mas o cara fez. Só que quando eu falo de porto, 500 quilômetros de distância, que não deve nem dar isso, 500 quilômetros entre Porto Central e lá, é nada. Aí o cara fala assim, bom, eu vou apostar no seu sonho, que vai levar mais 10 anos, ou eu vou para ali que já está pronto. Apesar dos problemas, apesar de não sei o quê, poderia entrar aqui no mérito, que eu conheço alguns, mas, cara, tá pronto. Na pior das hipóteses, eu remendo aquele trem lá, dou uma melhorada naquele bagulho, reforço o trem. Ferrovia, acho mais um doido para fazer Acho ferrovia. mais um doido para fazer uma estrada. Mas tá pronto. Então a Imetame, ela partiu assim, não, eu vou. E é o que eu te falei, ela não tem hoje uma carga contratada efetiva, mas eu te mostrei aqui. Olha a conta. E nem falei de interior de Minas. Eles estão com um projeto disso. A carga que hoje está passando por TPD dentro do Tubarão, tranquilamente pode subir para lá. É só você olhar e falar assim,
TPD cobra R$ 200 a tonelada. Não sei se é esse preço, que a gente não tem acesso a comercial. 200. Eu faço 180. 20. Não, 20. 20 milhões de toneladas, amigo. O Sim. cara vai para lá, ué. E ainda fala assim, olha, seu navio quando chega, leva 3 dias para atracar, fica limitado ao minério, fica não sei como, eu te garanto chegada e atracação imediata. Você não vai pagar mais multa para navio. Cara, opa, Notado. Check. opa. Aí o armazém, tem um aqui que eu estou começando, a gente pode fazer um bem bolado. Você Sim. constrói seu armazém que eu te dou dedicação. Eu dou o terreno, você dá a obra. E agora o armazém é nosso. Ó, ele já não investiu. E o cara tem um armazém dele que não vai misturar a carga de ninguém com ele. O cara falou, bom, navio bom, preço mais barato, ainda vou botar. E aí, o que ele fez quando ele botou esse armazém? Fidelizou o cliente, porque o cliente já investiu, sei lá, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Ele não vai sair dali. Então, ele já tem uma carga permanente que justifica o investimento dele de longo prazo. Então, eu acho que isso que aconteceu. O Petrocity já teve várias histórias, era Porto do Príncipe, era não sei o quê, mas também, e a perspectiva dele agora se torna, como ele é um sonho, eu agora tenho a turma da Imetama ali na cara do gol, também menos de 200, 300 km, já pronto. Aí o cara fala assim, pô, vou investir lá em Petrocity. Já tem um cara aqui que já está conectado com ferrovia, já está conectado com negócio, já tem uma ZPE nas costas. Investir lá para quê? A não ser que tenha alguma coisa, que tinha uma coisa ali que poderia ser útil, mas que eu acho que a gente vai ter muita dificuldade no estado. Nós somos a maior jazida do Brasil de salgema. Mas depois daquele troço de Maceió... O pessoal vai pensar uns 10 anos para frente. Agora, aquele licenciamento de 5 vai virar um licenciamento de 20 anos. Vai embarrigar. Espero que não, porque é uma riqueza incomensurável. Sim. O erro, na minha visão, do que houve em Maceió, até eu gosto de falar isso, é ter feito aquela jazida no meio de uma cidade. Sim. Esse foi o erro. Porque se aquela droga tivesse afundado 10 metros no meio do mato de uma fazenda, ok, beleza, 10 metros a gente bota mato aí, bota plantação de sei lá o quê, e tá de boa. Ia virar um desastre de qualquer forma, mas quantas... Imagina quantos afundamentos tem aí nesse interior que a gente não sabe, quantas montanhas que descem. A gente só sabe que a montanha desceu, o talude desceu, porque tinha casa. Se não tiver casa, desceu o talude. É só você passar em qualquer lugar. Igual eu falo, talude vai descer. Todos, mais cedo ou mais tarde. Você pode ficar tranquilo, é só uma questão de tempo. Vai ficar tranquilo que um dia a Terra vai ser plana. Mas não precisa ser um terraplanista. Calma, gente, calma. Mas o final da Terra é plano, aqui é um deserto, né? Porque todas as rochas vão virar areia no final da história. Em essência é isso, porque a rocha ela vai virar areia de uma maneira. Nós engenheiros não falamos pedra, a gente fala rocha, né? Não estamos falando pedra, né? Pedra é para jogar na cabeça dos outros. Rocha é para engenheiro, como a gente brinca, né? É igual esse pessoal fala assim, tem ferro. Desculpa, né? Não é ferro, é aço, né? Desculpa aí, vai. Cariani, né? Opa. Piadinha, tu. Mas brincadeira. Vai nada. Ele tem mais seguidores do que a gente. É mesmo, vai não. Mas falei, eu tava me segurando. Já comecei o ano bem. E é uma carga de exportação muito valiosa. Muito boa também. Aliás, não vou entrar nisso. Gente, pelo amor de Deus, vamos voltar. Então tá, temos aí essas questões. Então, já meio que falou uma coisa que eu ia perguntar. Os investimentos que um estado como o Espírito Santo tem que se preocupar a fazer para dar suporte, né, a essa atividade. Temos, falar de novo, eu odeio essa palavra gargalo, mas temos alguns gargalos. Temos uma carência aí, né? Desde quando eu estudava estudos sociais. Então, quais são os investimentos? Olha, eu vou falar uma coisa até para te explicar. Você já reparou que na mídia, todo mundo só fala BR-101, BR-262. Sim. É importante, não estou dizendo que não seja. O estado nosso tem 450 quilômetros de norte a sul, aproximadamente, né? Grosso modo. Então, a BR-101 aqui no estado é 450 quilômetros, a grosso modo. Nós devemos ter o quê? Uns 150, 200 quilômetros de... Máximo. Então, BR-262, 250. Se você pegar aquela, eu acho que é 393, que liga ali Cachoeiro para não sei aonde, você pegar 4, 5 pouco, que vai até Minas Gerais, que pega ali no interior... Resumindo a ópera, 1.000 quilômetros de rodovias federais, certo? Certo. 12 mil de estaduais. Quem é capilar
quem chega no produtor, quem chega na indústria, quem interioriza a indústria, o empreendimento, é a rodovia estadual. Sim. Ninguém fala. Pouca gente fala. Santa Teresa, há 1 ano, está em meia pista porque afundou a pista. Porra, aquilo é uma Nossa. vergonha. Puta Uhum. que pariu. Eu tô te dando um exemplo. Sim. Uhum. Eu rodei esse interior todo. Colatina Verdade, ficou. Então, Acho que nem terminou. a visão do Estado é melhor. Tem muita coisa sendo feita. Por exemplo, eu, por acaso agora, por esse problema de saúde aqui da minha família, eu tive que ir lá para Guaçuí, estava até falando, comprei uns cafés, né? Aproveitei que já estava na tragédia, pelo menos já comprei um café, pelo menos. Mas eles estão, eu vou chamar de recapeando, mas melhorando o pavimento asfáltico. Não estão melhorando a coisa fundamental, que é a geometria. Uhum. Então, a geometria não estão mexendo, mas ok. São José dos Calçados, tem muito recapeamento, então o Estado está investindo. A gente sabe que tem que investir muito mais. Mas é na estadual que a gente tem que olhar muito. Eu estou falando não para escoamento, eu estou falando para Pra crescimento do Uhum. Estado. Uhum. Porque eu não posso, bom, essa também é uma visão pessoal minha, eu não posso imaginar em concentrar riqueza em indústria só aqui no litoral que já está Sim. desenvolvido. Uhum. Eu preciso ter que a minha população se fixe nesse interior e que eu crie renda, receita perene, que a agricultura não é perene, né? Ela tem fases que ela precisa Uhum. de mão de obra, mas eu preciso interiorizar essa industrialização e esse crescimento do Estado. Quem vai fazer essa capilaridade é a estadual, não é a federal. A federal é um grande corredor Rio-Bahia. Sim. Logicamente que nós ganhamos com isso, ok, porque nosso pessoal pode Uhum. usar esse corredor, é muito Uhum. importante. Está muito atrasado. E você vê a diferença para o sul, que já teve muita coisa, não tem tudo. Nossa, está muito bom. Uhum. E pode chegar muito melhor. Aí ali você vê assim, cara, como é que a gente aguentou tanto tempo com uma estrada tão horrorosa? Tão ruim. E aí é igual a história que eu falo assim, que você tem que às vezes provocar as pessoas. Aí o cara fala assim, não, mas eu vou fazer essa estrada, vou economizar aqui. Aí eu brinco com meus alunos, sabe qual que é o sistema mais econômico de fazer estrada? Placa. Botou placa, acabou. Não é simples. Se eu tiver que fazer uma geometria adequada, a uma velocidade adequada e realista, eu vou ter que fazer mais corte, mais aterro, eu vou ter que abrir mais o raio, vou fazer uma curva mais confortável. E aí, como é que eu economizo? 40 km por hora. Pô, mas como você vai botar 40 km por hora numa rodovia federal, maluco? Como você vai botar numa rodovia estadual que você sabe que ninguém anda a 80, você quer meter uma placa de 40? Aí eu pergunto a ele assim, quando você for fazer análise de custo, investimento, pergunta para quem está querendo economizar quanto custa a mãe dele. Porque quando a mãe dele morrer naquela estrada, você vai tentar botar essa sua na sua conta, porque nós mexemos com vidas. Eu fazer um equipamento no porto inadequado, eu posso colocar em risco aquele meu colaborador. E eu ensino muito isso para os meus alunos. A maior função nossa de engenharia não é nada disso que vocês pensam. É receber. Porque eu trabalhei com muitos homens debaixo de mim. É receber um colaborador às 7 horas da manhã, entregar na casa Entregar ele dele às vivo. 4 horas, vivo, com todas as unhas, e agora eu acrescento uma vírgula que eu não acrescentava. E mentalmente bom. Bom, é. Porque está acontecendo problema de você estar gerando distúrbios Sim. monstruosos, né? Nesse nível que a gente está vivendo. Então, quando a gente faz esses projetos de rodovias, é isso. Ferrovia é muito complexo, porque volta àquela história. Ferrovias são coisas absurdamente caras, as pessoas não têm noção. Para você ter uma ideia, uma ferrovia tradicional, sem grandes sofisticações. Não estou nem falando de metrô. Metrô explode esse número. Eu estou falando de 2 a 3 milhões de dólares por 1 quilômetro. Caralho. Nossa Senhora. 2 a 3 milhões. A estrada de ferro Carajás, que foi duplicada, quer dizer, ela já tinha uma infraestrutura montada, usou a própria infra da ferrovia para ajudar, já tinha terreno, já tinha desapropriação, custou 4 milhões. Caralho. E ainda não fez o que está fazendo agora a ponte sobre o Rio Tocantins. Que só essa ponte vai custar quase esse preço. É uma ponte imensa, tem toda uma história. Então, rodovia, o pessoal pensa, rodovia barata. Não, rodovia vagabunda é barato. Rodovia de qualidade, que é tipo uma BR. Não estou nem falando que essa BR é uma grande coisa, mas essa que está duplicada, que tem um canteirinho ali no meio, que não é uma sofisticação toda. Mas isso, você não vai falar em menos de 1 milhão, 1,5 milhão quilômetro construído. Eu estou falando acabado. Supondo claramente que está sendo feito um pavimento asfáltico de qualidade,
num sistema bom e tudo, que aparentemente estão até fazendo uma obra boa. Aparentemente, mas eu não tenho acesso ao projeto para falar. Então, e as estaduais, quer, por exemplo, não estou dizendo que toda estrada estadual tem que ser ótima. Existia um projeto que parece-me que foi descontinuado, que era da Secretaria de Agricultura até, chamava Caminhos do Campo. Aí o cara pegava lá uma estradinha mequetrefe lá, toda sem pavimento, e dava uma meia arrumada na bicha, botava lá uma pintura de asfalto, e aquilo não atolava mais os caminhões. Sabe o que aconteceu? O cara botava a estradinha meia boca lá, com asfaltinho, sem acostamento, sem nada, uma pinturinha de faixa no meio, e vamos que vamos. Explodia as regiões, explodia o crescimento das regiões. E aquela estradinha se tornou ridícula, porque agora precisava fazer uma estrada decente. Então, toda vez que você leva qualquer sistema de transporte, qualquer, ferrovia, rodovia, porto, você explode a região economicamente. Não tem jeito. Você quer ver um exemplo claro? O noroeste do nosso estado era o lugar mais pobre. É Ponto Belo, Montanha, Vila Valério, aquela região. Era uma porcaria. Umas fazendas e tal. Não só esse governo, mas outros governos começaram a investir em estradas estaduais naquela região. Explodiu. A circulação econômica melhorou. Explodiu. Claro que quem está na cara da BR, né? É outra coisa. Já tem um desenvolvimento. E você pode ver, quem está na cara da BR são os municípios mais ricos, via de regra. Sim. E quem está na beira do mar, perto dos portos, São os mais ricos também. E é coisa que, por exemplo, o pessoal não entende. Os portos nunca, no Espírito Santo, nasceram em Vitória. O primeiro porto é em Itapemirim, em Barra do Itapemirim. Por quê? Porque lá tinha carga, era o açúcar. Vitória não tinha carga nenhuma, era um lixo. Não tinha nada aqui. Então os caras, mas era política, meteu o porto aqui, porque era a capital. E tanto que o porto não era para ser aqui, era para ser lá para cima, para São Mateus, que era o rio, que já existia aquele porto lá em cima, e tinha a madeira que saía por lá por cima, que era também, na época, uma carga importante, a madeira, que se você olhar o desmatamento do sistema norte, que era a terra devoluta do estado, foi um negócio absurdo. Mas era assim que a coisa funcionava. A gente não pode culpar um passado que não tinha essa mentalidade. Então, você repara, o porto ele vai meio que aonde está a carga. E hoje, Vitória, um porto geral, claro, o TVV tem uma importância, recebe uns navios, tem uns probleminha aí e tal, mas não é futuro. Né? O Estado nosso... Tá virando mas é porque o porto público ele tem uma função que as pessoas também não entendem. Repara, o porto público, você sonhou que tem uma carga. Você tem condição de construir um porto que você vai começar a passar, sei lá, um navio por mês? Um navio. Pô, você não tem como fazer isso, fazer um porto para um navio. Você não tem nem capacidade financeira para isso. Aí eu vou ao porto público e começo o meu negócio. Um navio por mês, mas um navio virou 2, um navio virou 3, e aí você vai lembrar da Vale. Eu tenho as fotos lá da Vale, aí a Vale. Então, o porto público ele é o fomentador de novos negócios. Ele cria as facilidades, mas ele não pretende ser. Claro, ele pode ser, como o Santos acabou se tornando, e perdeu essa característica até de ser um fomentador de novos negócios. E aí, ou irá lá para Porto Céu, que pode eventualmente dividir carga, ou vai para esse Greenfield, que não sei lá o quê, ou vai... Entendeu? Mas a gente não deve matar o porto público, porque ele tem essa característica de ser um fomentador de novos empreendimentos, novos negócios, e tem várias coisas acontecendo. O Grãos mesmo, ele começou por ali. A Uzi Minas, que hoje está lá no TPS, Terminal de Produto Siderúrgico, começou ali. O Gusa começou ali, ainda tem um pouco de operação de Gusa ali, e começa a procurar outros lugares para ir. E assim se vai. Então, lógico, tem um monte de história, um monte de deficiência aí, mas ele tem essa função. Então, ele não vai ser um porto ótimo, ele não vai ser um porto altamente eficiente, porque ele é genérico, ele está ali para atender esse público. Então, você repara, você tem várias funções, você não deve matar só aquele porto perfeito, o porto de Singapura, de Xangai. Ai, convenhamos também, o Porto de Vitória é lindo, né? Ele disponibiliza uma visão, tipo, você chegar de manhã, você vê os navios chegando, saindo, é uma visão. Essa é uma visão que não é tão
mas que o governo do estado, na contrapartida da privatização da Codesa para a Verport, está obrigando, eu não sei se acontecerá, mas é muito bonito em Pernambuco, que é o Marco Zero, que era o porto, né? Por isso que é o Marco Zero, e aí ele fazer, já está em reforma, não sei se vocês viram, no centro da cidade, todos aqueles armazéns. Ah, Sim, sim. sim. Agora o Museu da Vale, né? Vai vir um monte de coisa ali. E aí também as pessoas não entendem. Aí o cara fala assim, mas cara burro, caramba, o cara botou o armazém na cara do Era o que porto. dava, pô. Não é o que dava. É porque antigamente como é que se carregava um navio? Por isso que se chama até hoje a prancha do navio. Botava As pessoas... uma ligação. Não, os caras botavam 2, 3 sacos de 60 quilos na cabeça. E ia andando Sim. e subia a prancha Botava. e botava lá. Cara, Igual se eu a gente botar vê nos um armazém desenhos, a né? 3 A km de descendo. distância e o cara com 3 sacos na cabeça, ele ia morrer, o coitado. Já morria com aqueles 3. Bom, eu não imagino carregar 3 sacos de café na cabeça. Mas ainda andar 1 quilômetro com 3 sacos na Sim. cabeça, nem um soldado de tropa especial americano acho que faz um exercício desse. Então, assim, mudou muito os conceitos das coisas. Claro, tem vários problemas, várias coisas, mas você repara que tem tudo a sua importância. A gente não deve matar essas infraestruturas. Então, por exemplo, hoje a gente tem partes ociosas. A gente tem uma esperança, parece que tem um caminho bacana, que com essa Verportes, e está menos burocrático, então, bom, antes da Verportes, né? Eu queria passar uma carga pelo Porto de Vitória. Aí vinha aquela conversaiada, não sei o que, aí ia para Brasília, ia para o Ministério, eu não quero passar nessa porcaria, não vou descer para o Rio de Janeiro e passo. Agora, com a Verportes, você quer 5 mil. Custa 5 mil não tá bom, 4 mil, 4.500. Fecha em 4.300 que eu passo. Beleza, amanhã pode passar. Nossa, imagina, cada negociação deve ter que ir para o Brasil para voltar. E até porque você tem um outro problema, que é o sigilo, né? Sim. Eu tenho sigilo, eu não quero que os caras saibam que eu estou negociando, porque o cara negocia atrás de mim, né? Então, não dá, exatamente. né? Então, assim, eu acho que... Mas, então, assim, a questão do porto não existe. Não existe nenhuma região do mundo que tenha se desenvolvido sem uma infraestrutura portuária minimamente decente. E o Espírito Santo não vai se desenvolver, vai ser o estado da Vale, vai ser o estado da CST, vai ser o estado da Aracruz, mas não vai se desenvolver. Eu tenho muita esperança, por exemplo, nesse projeto da Imetame, porque é um porto real, está lá, está existindo. Eu estava brincando com eles até, torço de coração que dê certo, e a gente também aqui no Espírito Santo tem essa mania do siri na lata, né? Todo mundo começa a puxar para trás, em vez de todo mundo ajudar para todo mundo ir. E eu torço muito, porque pelo menos é um alento a essa possibilidade. O governo tem feito investimentos estadual na infraestrutura rodoviária. Claro que uma malha de 12 mil, acho que é 12, 13 mil, eu errei aí, 1.000 para lá, 1.000 para cá, nesses 12 mil já não faz diferença. É difícil você manter. Sim. É difícil. Né? Tem que e ser muitas dessas inventivo, rodovias. PPP, qualquer coisa. Mas é difícil você pedagiar, por exemplo. Eu vi isso muito no interior, porque eu estava te falando, que assim, você não tem. O pessoal acha que pedagiar é fácil. Você tem que ter um volume de tráfego que justifique. E a outra coisa é que quando você vai para o interior, amigo, tem um monte de entradinha das fazendas. Ou seja, o cara é amigo da Lilian, ele vai e mete lá por dentro da fazenda dela, entra na sua fazenda e passa lá na frente só para não pagar o pedágio. Então é muito difícil você, às vezes, pedagiar. Então, bom, nos Estados Unidos, na Europa, esses negócios dão certo porque ela é totalmente segregada. E realmente você tem uma saída ou duas, não dá para entrar. E os caras respeitam esses negócios. Então, estrada estadual é muito difícil. Além do que, claro que a gente não é criança, tem um preço político muito pesado. Sim, com certeza. É um preço político muito pesado, né? E tem outras milhões de discussões aí enquanto a pedagiamento. Mas porto é vital hoje. E isso que vocês começaram a falar, nós não temos mão de obra para atuar. Então a gente tem a turma da Vale, a gente tem a turma de Porto Céu, a gente tem a turma do TPS, mas mão de obra, e aí volta aquela história, por que você não tem mão de obra? Porque você não tem muito porto, mas você não tem também não tem gente para fazer o porto, porque não tinha um porto. Então tem que começar a criar essa mão de obra, porque essas coisas, agora tem uma coisa que vai acontecer, tem uma Verportes que vai acontecer, porque eu imagino, mas obviamente eu também não tenho o negócio dele, ninguém vai gastar o dinheiro que daqui a Verportes gastou para comprar a Codesa para ficar
chorando, É. qualquer Olhando, coisa, vai Esperando tentar. navio de cruzeiro. É. Não, até Uhum. navio de cruzeiro seria uma Uhum. boa, mas nem entra no navio de cruzeiro É. aqui. Não, você vê que como é um grande problema. Os navios de cruzeiro não entram dentro de Vitória, É. praticamente. É só os pequenininhos e depois E aí o parou pessoal não também. quer, né? Porque já tá mudando, já a classe É. já tá muito mais. Já está maior. Então. Mas, por exemplo, você falou, nossa, nós somos lindos. Nós não temos turismo. Uhum. É. Uhum. O turismo, Sim. ninguém conhece o Espírito Santo. Engraçado. Quem conhece fica de boca É. aberta. Teve uma reportagem da UOL que falou o ilustre desconhecido do Sudeste. Gente, inacreditável. Mas, enfim, Mas é porque, por exemplo, se você tivesse uma infraestrutura portuária, Uhum. atracar. imagina você é. estar chegando, vou falar de uma maneira muito pobre, um navio por mês. Uhum. Eu estava falando em 3 mil pessoas Sim. conhecendo. Descendo ali no Se centro de você Vitória, imaginar irradiando. 10 meses, um naviozinho, estou falando em 30 mil pessoas já teriam conhecido. E outra, desce ali um dia de manhã, já conhece todo o litoral do Espírito Santo. Não, e você... 5 horas e Vai, volta. Não, o próprio em Domingos Martins, É. Santa Teresa. É, não só o litoral. Ah, Vai tudo. pras montanhas, toma um vinho, volta, pega o navio de novo, daqui a pouco tá. Mas você entendeu? A falta de infraestrutura portuária Uhum. é absurda. É. Nós não temos sequer turismo por Uhum. falta de infraestrutura portuária. Agora, eu acho que hoje o Estado demanda, tem essa alternativa da Imetame, parece ser um projeto muito bom por tudo que eu tenho visto, mas não sei afiançar, né? Porque a gente não tem todo esse plano de negócio. Mesmo que Porto Central consiga, ou que Petrocity consiga, ainda assim é muito bom para o Estado, Uhum. porque você Uhum. tem outras cargas que podem ser atraídas. E eu falava para você que Porto Central tem um grande problema, que é a ferrovia, a F352, que vai descer até Muriaé, e de Muriaé ela abre para sul e abriria para cá. Aham. Uhum. Então, assim, ela sem esse acesso ferroviário é muito complicado. Aparentemente, nessa negociação da renovação da concessão da Vale, né? Porque é concessão, não é privatização, iria ou irá ser construído um ramal ferroviário Falou que sozinho. iria até Anchieta. Até porque, como aquela história, como Porto do Céu não existe, por que eu vou construir até Porto do Céu? Eu vou fazer uma ferrovia para lugar nenhum. Uhum. Então, aparentemente, não vai. Então, assim, é aquela história. Tem que ter esse empreendedor que vai meter os peitos e começar a fazer e tentar ele atrair a carga. O que é muito difícil. Para vocês terem ideia, um projeto de porto, quando você está fazendo as contas, você está falando 100 anos para retorno do capital investido. Nossa. Ferrovia, 50 anos. Uhum. Então, você vê que são coisas realmente de muito longo prazo, né? E para um investidor, nós já conseguimos uma coisa que Deus queira a gente não perca no país, que é uma estabilidade política. Independente dos radicalismos, a gente Uhum. tem estabilidade política, tem sido trocado os presidentes de Uhum. forma... E os poderes, independente de discutir qualidade dos poderes, eles se mantêm. né? Então, Uhum. nós temos as instituições, vamos falar assim, sólidas. E isso é muito importante, porque um investidor de longo prazo, ele precisa ter essa estabilidade e a garantia Uhum. que o negócio ficará na Vai mão dele. retornar. Uhum. Uhum. É só você ver o que a Bolívia fez, que estatizou, inclusive, coisas brasileiras que Uhum. estavam lá da Petrobras e vários outros países com toda essa instabilidade política que a gente... É um patrimônio que a gente tem, independente do partido político, que você goste disso ou daquilo, mas a estabilidade política nessa visão de grandes investimentos e de longo prazo são fundamentais, senão a gente não vai, né? Agora, a discussão também é que as pessoas pensam em tudo em container. E nem tudo é container no mundo. Uhum. Existem, por exemplo, como está aí o siderúrgico, Uhum. como estão os líquidos. minérios, os Sim. grãos, Os óleos. né? A gente tem aí todo um perfil de cargas que não é só container. Uhum. E que não tem nenhum problema. Por exemplo, supondo que fosse possível o salgema sair e que é riquíssimo, você vai precisar de um porto para exportar isso. Uhum. Não tem. Você vai fazer o que com esse tanto de sal? Haja churrasco, né? Haja churrasco para fazer isso, porque aquele sal, no fundo, é churrasco, né? É sal, né? Se botar um corante rosa, vira sal rosa do Himalaia. Vira mesmo. Porque é uma pedra, literalmente, né? Que os caras vendem uma pedra. Mas fora a brincadeira, então, assim, tem muitas outras cargas que podem ser atraídas. E nós temos um problema, que volta àquela questão do tempo. Ilhéus está construindo um porto. É ruinzinho. A ferrovia, mas já é. Já existe. É. Entendeu? Mas já é. Uhum. Então, Já tem. a carga, o empreendedor da carga,
Ele não vai esperar 13 anos. Ele quer uma solução para agora, porque ele tem um business agora, ele tem um negócio na mão dele. Então, assim, vocês também que trabalham nessas coisas, assim, você tem momentos de mercado. Então, por exemplo, se a gente olhar cargas, igual a gente está falando, madeira, ninguém mais imagina exportar madeira aqui do Brasil, madeira virgem. Ninguém imagina. Mas açúcar a gente poderia. Mas nós perdemos essa coisa do açúcar. Mas será que não tem açúcar ainda no sul que poderia ir? Será que aquele mármore que está indo para o Rio de Janeiro não poderia vir aqui para um outro porto do estado? Então, nós nascemos e vivemos em função do café. E a gente não consegue praticamente exportar café por aqui. Caramba! Mas... acho que vai ter que ter o episódio Porto Parte 2. Parte 2. Você espera que nesse mar de informações vocês tenham encontrado um porto. Pô, Nossa! Porto seguro. Um porto seguro. Gostou? Não, Porto era Você está inspirado. 2024 Começou o ano bem. Ó, professor, cara, muito obrigado mesmo por esse. Nossa, Essa bate-papo aula. sensacional. Muito bom. Quando vocês Vou lá quiserem, fazer vai ser um prazer. sua optativa Vai lá. de pós. Não, fazer os cursos, pô, lá no. Mas pode fazer o optativo também. Vocês podem pedir turma nova. Né? Aí, viu? Vai ser um prazer. Pô, muito obrigado. Muito obrigada. E se quiser fazer ferrovia, também pode ir lá, que tem estrada de ferro. Se quiser fazer estrada de rodagem, também vai. E se quiser fazer um podcast de ferrovia, de estrada de rodagem, também vai. Vamos fazer. É um prazer. Vamos fazer. Vai ser... Porque a gente precisa conversar sobre essa Sim. infraestrutura. E assim, E aqui é o canal exatamente para isso. porque, gente, se não tiver, eu acho que o Estado tem que ser pequeno, em termos dele não ter o porto, dele não ter a infraestrutura. Mas ele tem que ser esse incentivador, ele tem que ser esse catalisador de investimento. E aí, sim, trazer esse investimento atrás para dar suporte, facilitar, descomplicar as coisas. Só para vocês terem uma ideia, para fechar, nós não temos alfândega aqui. É verdade. Só para você ter ideia como que a coisa está ruim. Como que a coisa está ruim. Então, nós precisamos fazer crescer o Estado. O Estado não pode viver dependente de 1, 2 ou 3 empreendimentos. Sim. A gente precisa ter mais coisa. Verdade. Isso é que dá qualidade de vida para a população. Desculpa aí o parte político, mas não é assistencialismo que dá condição para a população. O que dá dignidade para a população é geração de emprego, emprego de qualidade. É isso que a gente precisa. E isso a gente precisa dessa infraestrutura de transporte para suportar. Entendeu? Bom, fica e leve lá para os departamentos. Lá, já estou seguindo aberto, vocês. O canal é aberto para quem quiser vir. A gente está entrando em contato direto lá com os outros departamentos de engenharia, arquitetura, para tentar trazer as pessoas aqui. Se precisar, agora vocês têm um catalisador lá. Eu cato os professores. Ai, nosso maravilha. nosso porto. Não, eu cato o pessoal lá. Eu já participei de tanta coisa lá, então a gente conhece bastante pessoas. Ai, você que fala massa. o tema lá, se precisar, eu cato uma turma lá e ajudo Vambora. vocês. É um prazer. Top. É isso aí então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fica com a gente aí nesse ano de 2024. Tem muita coisa legal aí. A Lia fica falando, tem muita coisa legal, tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal, mesmo. sim. Tem mesmo. Então, muito obrigado e fui!